primeiro, obrigado, pessoal, pelo convite. É um prazer para nós estar aqui. Obrigado também ao pessoal que compareceu, né? A gente sabe aí no meio da tarde tem que estar muito afim mesmo do tema. Vocês são aí vitoriosos nesse sentido. E espero que a gente dê aqui, agora que a expectativa está lá no alto, né? Eu estou até meio constrangido, mas espero que vocês gostem da aula, né? Espero também que a gente possa aproveitar aqui o nosso quórum, que talvez não seja muito numeroso, mas é até bom, né? Porque aí a gente pode realmente fazer dessa aula um bate-papo, né? Possibilitar a participação de todo mundo. Lá no fim, a gente sabe que a gente tem aí um exercício prático, mas sem prejuízo disso, né? Fiquem à vontade para nos interromper, eventualmente fazerem aí as suas perguntas e, enfim, a gente vai caminhando. Espero que vocês possam aprender aí conosco, nos ensinar também, porque a vida é assim. Vamos lá, então. Então, a gente vai tratar aqui hoje do tema, né, de relatório de impacto e proteção de dados, né? Enfim, é um tema bastante novo, né, como tudo aí nessa seara de proteção de dados. É claro que a gente vai ver, claro, que já existe alguma doutrina, né, muito emprestada aqui por parte do Brasil, né, olhando lá para a Europa e etc. E bem ou mal, a gente acho que já caminhou um pouquinho como sociedade aí, enfim, nós que começamos lá em 2018 sem ter nenhum tipo de paradeiro, né? E a gente ficava lá tentando entender o que a lei tinha trazido e tal. Agora eu acho que a gente já tem aí um histórico, pelo menos de pouco mais de 2 anos de adaptação, né? Algumas questões que a gente já vivenciou e que a gente pode, então, começar a formatar algum tipo de benchmarking aí e tentar evoluir. Então a gente vai tentar trazer isso tudo, né, de uma maneira um pouco prática aqui para vocês, tocando aí nas feridas, né? A gente sabe que tem alguns pontos que são polêmicos e a gente precisa abordar, e claro que vai ser sempre num tom de debate, né? Acho que a gente tem muita coisa que não está pacificada, inclusive a própria agenda regulatória, né, da autoridade, que foi lançada aí nesse primeiro semestre, dá conta desse desafio, né? Está previsto aí, salvo engano, até o fim deste ano, né, a regulamentação desse assunto. Então, inclusive, a gente tem muitos clientes, né, Luiz, que enfim, estão lá com o passivo do projeto de adequação, né, um monte de relatórios de impacto por fazer, e alguns clientes falam, olha, eu não quero correr o risco de fazer um relatório e amanhã, de repente, após o normativo aí da NPD, eu descobri que o meu relatório ele não atendia lá aos requisitos que a autoridade entendeu que deveriam conter ali do meu relatório, então eu vou aguardar, né? Acho que algumas organizações têm seguido essa linha aí, assumindo um certo risco, aguardando para eventualmente essas normas saírem e já termos mais clareza com relação ao assunto. Mas enfim, já estou antecipando outros temas, vamos seguir na apresentação. Pera lá, deixa eu movimentar aqui meu cursor. Bom, aí tem nossa carinha, nosso nome, né? Eu até deixei de lado o currículo, essas coisas. Acho que vocês têm nosso LinkedIn aí no QR Code. Basicamente, somos sócios aí do escritório Prado Vidigal, né, escritório boutique em privacidade e proteção de dados. Também somos sócio aí de uma empresa de cursos, né, a Capacidades. Tem lá uns cursos bastante práticos aí da matéria, mas fiquem à vontade para conhecer aí o nosso perfil mais próximo aí no LinkedIn. Enfim, então a gente vai falar desse assunto que eu já antecipei, né? Sempre legal trazer aqui essas siglas, né? Só para a gente também se ambientar, né? Muitas vezes vocês vão ouvir falar aí do DPIA, né? O Data Protection Impact Assessment, que é a sigla lá de fora, ou mesmo o nosso RIPD aí, né? Inclusive, outro dia eu joguei RIPD no Google e acho que remete a um filme, cara. Então não confundam, pessoal. É a sigla aí do relatório de impacto à proteção de dados, mas enfim, tem essa curiosidade aí do filme, que acho que é ruim, viu? Porque não fez muito sucesso. Mas enfim, vamos lá. Bom, começar do começo, né? Então, vamos lá. O que seria e o que é o tal do relatório de impacto? E a gente pode recorrer aqui à conceituação da lei, né? Lá no artigo 5º ela tem as definições, né? E tem lá essa definição aí do relatório de impacto como sendo, né, a documentação do controlador que contém, né, a descrição lá dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como as medidas salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco, né? Então, basicamente, o que é legal a gente pensar aí desse conceito, né? Primeiro, essa ideia de que é a documentação aí elaborada pelo controlador, né? Então, aqui a gente já tem
aquela divisão de responsabilidades, né, que a gente sempre coloca. Então, a necessidade de você identificar se você atua como controlador ou operador no que diz respeito ao tratamento de dados surge aqui já como uma necessidade, né, como algo importante justamente para definir de quem é a responsabilidade aí pela elaboração do relatório de impacto. Então, na prática, o que a gente vai ver, né? Os contratos aí que disciplinam o tratamento de dados entre controlador e operador sempre vão trazer alguma cláusula que impõe ali o dever de assistência, né? Então, o operador ele se obriga normalmente a auxiliar o controlador no que diz respeito a essa responsabilidade, né? Então, ele vai fornecer ali documentação, eventualmente algum esclarecimento, ou até pré-produzir, né? Draftar ali o relatório de impacto e o controlador vai, então, conseguir cumprir essa sua obrigação junto aí, ou face à lei, né? Bom, beleza, eu não vou me deter aqui no resto do conceito, porque depois a gente vai esmiuçar, né, exatamente o que é o conteúdo aí do relatório, e aí a gente volta nesse artigo 5º para trazer um pouquinho mais de conteúdo. Enfim, exemplificando aqui, né, visualmente, o que a gente vai ver, o que é o pano de fundo, né, por trás aí do relatório de impacto, às vezes, quer dizer, pode ser ilustrado aí nessa ideia de cabo de guerra, ou seja, né, de um lado, o agente de tratamento, o controlador, né, que quer viabilizar ali a sua operação, né, que tem seus interesses aí por trás da operação de tratamento de dados, e do outro lado, né, o titular ou os titulares de dados que eventualmente estão ameaçados, né, a depender como o controlador ele confecciona ali, ele arquiteta a sua atividade, pode ter mais ou menos riscos, né, e é exatamente isso que o relatório de impacto ele visa atacar, né? Ele visa criar essa situação de win-win, né? Ganho-ganho aí, no sentido de que o controlador poderá viabilizar lá a sua atividade, obviamente, né? Muito se fala aí, é verdade, né? LGPD não veio para barrar nenhum tipo de operação de tratamento, né? Veio sim, claro, para criar regras aí, balizas, etc. E é claro que a gente precisa a gente tem o ônus aí como controlador de viabilizar a atividade da forma menos arriscada possível aí para o titular dos dados, né? Então é isso aí que de fato, na verdade, esse é o pano de fundo aí quando a gente pensa no relatório de impacto. Ele é um grande mecanismo que visa então equalizar, né, equilibrar essa relação aí entre esses dois polos, né, que não podem ser vistos como antagônicos, né? Trago aqui até um dos princípios, quando a gente pensa no Privacy by Design, né, um dos princípios mais impactantes é aquele da soma positiva, né, entre valores. Você não pode ter aqui um jogo de, enfim, nós versus eles, ou para ter privacidade eu preciso abrir mão de alguma coisa, né? Então o que se busca é de fato extrair o maior valor aí das operações de tratamento de dados, né? Que são muito importantes aí, não tem como a economia digital parar de pé sem essas operações, mas por outro lado também tem formas e formas de fazê-lo, né? A ponto de trazer equilíbrio e talvez ameaçar o menos possível aí os titulares de dados, e é nesse contexto que o relatório surge como essa ferramenta. Luiz, diga aí. Eu queria só comentar alguns mitos que a gente vê aí na prática, né? Show. É claro que não tem uma forma única, pessoal, da gente fazer um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, né? Eu acho que cada consultoria, cada empresa, cada advogado, cada profissional aí de PO, enfim, vai ter a sua metodologia para fazer esse relatório de impacto. Mas agora, felizmente, não, né? Mas no começo, acho que uns 2 anos atrás, aí, quando a gente começou a falar em projetos de adequação LGPD, trabalhos de adequação LGPD nas empresas, o que a gente começou a perceber? Que muita gente chamava o relatório de gaps de relatório de impacto à proteção de dados, né? Então, fase 1 do projeto de adequação LGPD, a gente nem concorda muito com essa metodologia, na prática hoje usamos outra, mas enfim, convencionou-se que fase 1 de projeto de adequação LGPD, você vai lá, mapeia os gaps, né? Faz entrevista, mapeia os processos, e aí você emite um relatório do que está errado dentro da empresa, né? Um relatório diagnóstico, etc. Isso não é o relatório, não deveria ser o relatório de impacto à proteção de dados, né? O relatório de impacto ele é um remédio muito utilizado para um processo de alto risco, né? O que você deveria fazer como boa prática? Olhar, talvez, daquele tudo que você mapeou,
o que é alto risco para o titular dos dados, né? Ah, Luiz, mas como é que eu vou mapear o que é risco, né? Como é que eu vou avaliar risco? Bom, existem inúmeras metodologias aí e ferramentas que podem te ajudar a isso, né? Várias autoridades europeias trabalham muito no assunto. A gente vai passar, inclusive, aqui por guias das autoridades europeias que falam como a gente vai medir o risco da atividade, quais atividades são de alto risco e, portanto, mereceriam um relatório de impacto à proteção de dados, mas, na prática, a gente vê que a própria empresa ela acaba criando a sua régua, né? Até porque a régua ela tem que ser de acordo, aí, de fato, com o business da empresa. Ah, Luiz, toda vez que tiver um dado sensível, eu preciso fazer um relatório de impacto à proteção de dados. Eu tomo muito cuidado com esses absolutismos da LGPD. Né? A LGPD, por mais que atraia muitos interesses do pessoal de TI, etc., não é uma lei 0 e 1, né? Não é uma coisa que você pode interpretar sim ou não de uma maneira absoluta para tudo. Por quê? Vamos assumir, então, que toda vez que tiver um tratamento de dados pessoais sensíveis, eu tenho que fazer relatório de impacto à proteção de dados. Bom, então, se você é um hospital, se você é uma clínica, se você é uma rede de laboratório, você vai ter que parar tudo que você está fazendo e só fazer relatório de impacto aqui para frente, né? Porque todos os seus processos, ou 99% dos seus processos, vai entrar nisso, né? Então, eu não quero dar spoiler aqui, eu sou péssimo nisso, de fazer introduções aqui, de falar na introdução, porque eu me empolgo, vou falando. Já deu vários, viu, Luiz? Legal, obrigado aí por me avisar. E eu tenho esse problema do spoiler mesmo, porque normalmente eu não gosto de ver série. Eu sou uma pessoa tão ansiosa que eu não consigo sentar e ver uma série. Assim, eu já quero saber o que vai acontecer. E se eu vejo que tem 200 capítulos, eu não vou ver porque eu sei que eu não vou conseguir esperar os 200 capítulos. Então, eu já não vejo para não sofrer. Mas, enfim, voltando aqui ao ponto central nosso, o que eu queria nesse momento é só quebrar aquela estigma de que o relatório de impacto é um documento único. Se você parar para olhar até os documentos do próprio Banco Central, eles vão te falar isso, né? Nas políticas lá de governança e privacidade do Bacen, que ele divulgou e etc., vai estar lá que o relatório de impacto é um documento único, que elenca os riscos, etc. Essa talvez seja a interpretação mais literal da lei, mas não é na prática aquela que talvez seja a melhor prática, né? Com perdão da redundância. Por quê? O relatório de impacto, eu acho que ele serve para separar o joio do trigo, né? Dentro daquele monte de coisa que você está fazendo como empresa, o que de fato é um risco relevante para o titular? O que você tem que parar e passar para uma análise jurídica, para uma análise de TI, para uma análise de PO, falar, opa, isso aqui não é um mero processo de pagamento de colaborador. Opa, isso aqui é um processo de recrutação, recrutamento, tudo bem, todo mundo faz, mas aqui a gente usa uma inteligência artificial, a gente usa aqui um ranqueamento de pessoas, a gente elimina de uma maneira automática certos perfis. Aí sim a gente começa a sentir a necessidade desse instrumento que a LGPD nos dá. Né? No final das contas, é um instrumento para a gente fazer um brainstorm de riscos e, de acordo com o risco daquela atividade em si, não da empresa como um todo, né, mas daquela atividade que a gente está analisando, a gente ser capaz de mitigar esses riscos. Mas devolvo a palavra ao Paulo, para não correr o risco aqui da gente esvaziar toda a aula e ficar depois falando sobre Big Brother, futebol, qualquer outra coisa aqui que seja do vosso interesse. Então, Paulo, por favor, está contigo de volta. Show, Luiz. Cara, você deu uma pincelada em alguns assuntos, mas foi legal, não foi spoiler, foi um trailer, cara, foi aquele daqui a pouco, e aí você parou bem na cena que todo mundo vai querer ver, então tá bom, cara. Com perdão da analogia péssima aqui, vamos voltar aos trilhos. E aí, que eu queria colocar aqui, né? Qual que é o conteúdo aí do relatório de impacto? E mais uma vez, como é de costume ali, a nossa LGPD ela foi minimalista, né? Ela foi enxuta. Acho que sempre que a gente faz o comparativo GDPR e LGPD, a gente tem quase sempre esse resultado, né? De que a LGPD ela poderia ter falado mais, só que ela não falou, né? Então ela traz normalmente o mínimo. Aqui o relatório de impacto até que não ficou tão ruim o resultado final, né? Comparado, por exemplo, com o registro de operações de tratamento, né? Você pega lá o artigo 37 da lei que trata do registro de operações de tratamento, né? O famigerado ROPA aí, que é o inventário lá de processos que envolvem tratamento de dados e tal, não tem uma linha na LGPD para dizer o que deve conter aí de um registro de operações de tratamento. Pelo menos no relatório de impacto, a lei ela desenhou aqui um conteúdo que ela mesma colocou, né, mínimo, um conteúdo mínimo, então, obviamente, você pode criar em cima aqui desse conteúdo e, basicamente, o que a lei colocou ali, a descrição dos tipos de dados coletados, né, a metodologia aí utilizada para coleta e tal, e para garantia de segurança, e análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação adotados. Esse é o principal ponto, né, esse inciso terceiro aí, porque, na verdade, não é inciso terceiro, né? Está dentro do parágrafo único do 38, mas, enfim, esse terceiro item aí
é o mais relevante, porque, de fato, quando você pensa na instrumentalidade, né, do porquê da existência do relatório de impacto, evidente que o que se pretende é que você meça os riscos, né, e que você projete aí as suas defesas, né, as formas como você pode, se não eliminar, no mínimo mitigar aqueles riscos, né? Então, eu não vou me deter muito aqui, porque depois a gente vai ver lá guias europeus, etc. A gente vai ver como que esse conteúdo ele pode ser desenhado até para além do que a lei aqui colocou. Bom, aqui a gente vai ver algumas polêmicas, né? Eu fiz esse quadrinho aqui, porque basicamente, se você der um search lá, um Ctrl F na LGPD, e você procurar por relatórios de impacto, ou relatório de impacto, melhor dizendo, você vai encontrar 6 menções, né? Muitas delas não interessam, né? Como não interessam aqui para o nosso assunto, né? Então, esse primeiro, quando a lei fala lá das exceções de aplicação da LGPD, ela traz o termo relatório de impacto, tem a própria definição que a gente já olhou, etc. Tem aí o dever da NPD, né? Ou a possibilidade dela regulamentar e etc. Mas são 2 os artigos aqui que chamam a atenção, né? E depois a gente vai isolar esses artigos e entender o porquê que eles trazem aí a polêmica, né? Que é o que vai surgir aqui, muito mal desenhado. Beleza. Esses 2 que a gente vai isolar e a gente vai passar a discutir justamente aquilo que você antecipou um pouco, Luiz, que é o quando, né? O momento ideal para a gente elaborar um relatório de impacto. Então, é isso que eu queria analisar aqui, trazendo essa pergunta, né? Quando deve ser realizado, então, o relatório de impacto? Basicamente, essa pergunta ela tem 2 camadas, né? A primeira se refere exatamente ao tempo, né? Ele é antes, ou ele deveria ser realizado aí antes da atividade acontecer, né? Quando eu estou lá na minha fase de concepção, de ideação, né, da minha atividade, obviamente com relação ao meu legado, né, tendo em vista que a LGPD me atingiu aí como um raio no meio das minhas operações, obviamente essas atividades já acontecem e essa reflexão não cabe aqui, mas pensando numa atividade que surge agora, né, eu deveria fazer aí um relatório anteriormente à execução dessa atividade ou depois. E por que essa discussão? Por conta desses trechos aí em destaque, né, em amarelo que eu coloquei. Então, o artigo 10º lá, dentro, né, de quando a LGPD trata lá do legítimo interesse, ela chega a dizer que a autoridade nacional poderá solicitar, né, ao controlador o relatório de impacto. E enquanto que no 38, uma disposição mais geral sobre o relatório de impacto, é dito ali que a autoridade poderá determinar ao controlador que elabore. Então, essa diferença aí na terminologia, no uso ali do verbo, é que desencadeou essa discussão, né? Tem gente que faz uma leitura bem literal e fria, e aí pensa o seguinte, olha, talvez ali no caso do legítimo interesse, né, que é o 10º parágrafo 3º, a lei está dizendo que ela pode solicitar, ou seja, o relatório tem que estar pronto, né? Se eu posso solicitar é porque esse relatório existe, e aí eu vou pedir que, né, ele seja apresentado, enquanto que no 38 eu como autoridade vou determinar que o controlador elabore, ou seja, o relatório ainda não foi feito e eu vou dizer, olha lá, meu amigo, por favor, elabore aí e depois me entregue o tal do relatório, né? Então, Luiz, já que você antecipou no trailer, cara, se você quiser agora encenar Cara, Fala lá. essa aula tá um filme completo, né? O slide anterior tinha até efeitos especiais. Eu não sei se vocês notaram aí a complexidade dos efeitos especiais. Depois a gente pede para o Paulo passar de novo, porque foi mágico aquela polêmica aparecendo. Mas, enfim, o que eu queria comentar aqui, pessoal? Essa questão do relatório de impacto dá muita polêmica na prática. O que a gente vai expor aqui é a opinião nossa, como a gente interpreta a lei, não quer dizer necessariamente que a autoridade vai seguir essa interpretação, não quer dizer nem que ela é um consenso na doutrina, né? Se a gente pega lá o Marcelo Leonardo, por exemplo, ele tem uma opinião divergente da gente em relação a isso. Talvez o pessoal lá do Data Privacy também tenha outra opinião divergente em relação a isso. Mas o que fica dessa divergência de redação que a lei traz no artigo 1038, a pergunta prática que surge bom, será que a lei está me dizendo que toda vez, sempre e quando eu utilizar a base legal do legítimo interesse, eu preciso fazer necessariamente um relatório de impacto, preciso deixar isso feito, porque a autoridade pode me pedir a qualquer momento?
ou, independentemente da base legal, enfim, quando a autoridade quiser meu relatório de impacto, ela vai falar, me entregue em 5 dias, 10 dias, ela vai me dar um prazo para daí sim, eventualmente, eu complementar, elaborar aquele relatório de impacto e por aí vai. Eu acho que tem duas formas de responder essa pergunta, né? Claro, sempre lembrando que essa opinião nossa, ela é nossa e não necessariamente da NPD. Vamos ver como a autoridade evolui nesse tema, mas torçamos aí para que a nossa interpretação ela vingue. Vamos lá. A primeira coisa, assim, eu acho que é óbvio, intuitivo, que se você vai fazer um relatório de impacto para medir riscos de uma atividade, você precisa fazer antes, obviamente, de que aquela atividade ocorra, né? Quando você está medindo o risco de uma atividade que já existe, você, no mínimo, está lá violando o princípio da prevenção da LGPD, né? Você não está sendo uma pessoa, uma empresa, uma organização preventiva e proativa, você está sendo reativo, né? Mas, claro, se, eu já tinha aquela atividade, estou mapeando uma atividade que eu sempre fiz, etc., é claro que você não tem como voltar no tempo e fazer um relatório de impacto antes do início daquela atividade, né? Mas, bom, tendo isso claro, que o relatório de impacto ele é um instrumento melhor, ele é um remédio melhor, quando ele é aplicado lá no começo, né, no início do diagnóstico ali, e não quando a doença, entre aspas, já está mais avançada, vamos voltar aqui para a polêmica principal, que é a seguinte, bateu lá legítimo interesse, eu preciso ter um relatório de impacto necessariamente atrelado àquela base legal do legítimo interesse? Nosso entendimento é de que não. Eu acho que a lei, se ela quisesse falar, olha, toda vez que tiver a base legal, que a empresa, que a organização, que o agente de tratamento utilizar a base legal do legítimo interesse, ele precisa ter um relatório de impacto atrelado a isso, ela teria sido expressa nesse sentido, né? O que a lei falou aqui é a autoridade nacional poderá solicitar ao controlador. Eu não vejo isso como antagônico ao que está lá no artigo 38, poderá determinar que o controlador elabore, né? Justamente, eu vejo inclusive as expressões como sinônimas. Eu, Luiz, o Paulo também concorda, porque a gente já conversou bastante sobre esse assunto, mas nós basicamente vemos essa redação, claro, não é a mesma, mas são redações equivalentes. Eu leio o artigo 10 no seguinte sentido: a autoridade, né, o parágrafo 3º lá do artigo 10, a autoridade poderá solicitar que o controlador, né, elabore, apresente o relatório de impacto, assim como ela pode determinar que o controlador, né, estou falando colaborador aqui, mas o controlador elabore o relatório de impacto lá pelo 38, né? Então, eu não acho que o relatório de impacto está atrelado necessariamente ao uso de uma base legal. Por quê? Se a gente entender que o relatório de impacto ele é um instrumento para você mitigar risco, ele é um remédio para mitigar os riscos, né? Vamos tratar o risco como uma doença aqui e o relatório de impacto como um remédio que a gente vai aplicar para curar essa doença. Bom, faz sentido que o risco que atraia a elaboração do relatório de impacto e não a base legal em si. Aí você vai me falar, Luiz, mas o legítimo interesse não é a base legal mais ampla, mais arriscada que a gente tem no LGPD? Eu discordo também desse entendimento, é um entendimento que vem muito replicado, muita gente falou já sobre isso, talvez até aqui no curso outro professor possa ter tido esse entendimento, etc. Mas eu acho que esse entendimento se aplica muito mais na Europa, onde o cardápio de bases legais ele é mais reduzido, né? Aqui no Brasil, a gente tem bases legais extremamente amplas e talvez arriscadas aos titulares de dados, por exemplo, proteção ao crédito, que é uma base legal que não existe lá na União Europeia, né? A atividade de proteção ao crédito na União Europeia, no GDPR, está embaixo do guarda-chuva do legítimo interesse, mas não existe como uma justificativa própria para você tratar dados pessoais. A mesma coisa, por exemplo, exercício regular de direitos. O que é exercício regular de direitos? Eu posso armazenar tudo que é tipo de dado, eu posso levantar a capivara da pessoa para falar que eu estou aqui exercendo o meu regular direito aqui, né? Então, e ainda mais, né? Quando a gente está falando de dado sensível, né? A gente tem uma base legal muito própria aqui na LGPD, que é a questão da prevenção à fraude e segurança do titular, né? Essa base legal, inclusive, tem uma divergência enorme de como interpretar ela, né? Como é que a gente lê a vírgula ali da redação do texto legal. Mas o que eu quero dizer é, você tratar dados sensíveis para prevenção à fraude, para garantia de segurança, entre aspas, é potencialmente uma atividade de risco bastante alto para o titular. E aí, se você tem uma leitura binária e 0 e 1 da lei de que todo legítimo interesse atrai o relatório de impacto à proteção de dados, o que você está dizendo de outra forma é as outras bases legais não são tão arriscadas assim, titular, só o legítimo interesse que é. Sendo que tem várias outras bases legais que são tão amplas e podem justificar várias atividades, sim, de alto risco titular. Então, moral da história, e resumindo aqui a nossa interpretação, a nossa opinião sobre a lei nesse ponto. O que deveria atrair a elaboração de um relatório de impacto e proteção de dados ou não é o risco da atividade.
e não necessariamente a base legal daquela atividade, né? Porque senão, daqui a pouco, e na prática, quem já trabalhou ou trabalha com adequação LGPD vai perceber que o legítimo interesse é a base legal, e natural que assim seja, mais presente nos processos, né? Então, de acordo com o Data Luiz aqui, né, não tem um levantamento oficial, mas falando da minha cabeça, da minha experiência, a gente pode dizer que, sei lá, 70% dos processos de uma empresa, eles estão justificados ali com base no legítimo interesse. Então, você está falando que toda atividade é de interesse, às vezes até a mais básica, do tipo, cara, eu vou, por exemplo, ter a lista de aniversariantes do mês ali, os colaboradores se motivarem a dar parabéns para o outro no dia do aniversário. Essa é uma atividade justificada no legítimo interesse. Bom, será que eu preciso fazer um relatório de impacto pelo fato de disponibilizar a lista de aniversariantes do mês da empresa? Eu prefiro acreditar que não. Eu prefiro acreditar que não é a base legal. Por mais que eu esteja utilizando o legítimo interesse para essa atividade não é uma atividade de alto risco para o titular dos dados, é uma atividade comum, uma atividade que toda empresa faz, uma atividade de risco baixo. Se vazou lá um dado do dia do aniversário da pessoa, que é um dado facilmente acessível aí em outras fontes e etc. Então, eu não acho que essa atividade por si só ela é uma atividade de alto risco para os titulares de dados, né? Então, nossa interpretação, nossa recomendação hoje é essa. Sei que alguns advogados ficam tristes quando a gente fala isso, né? Porque tem gente que gosta de vender relatório de impacto, gosta de fazer, não, eu quero fazer, eu fiz um orçamento que eu fiz. Hoje eu mandei uma proposta para fazer 250 relatórios de impacto na proteção de dados, mas legal. Eu não sou fã da gente transformar o compliance em proteção de dados num compliance de carimbo, né? Num monte de papelada que você vai lá e formaliza. Não, tem aqui relatório de impacto, etc. Eu prefiro interpretar esse nosso trabalho de uma forma mais racional, mais estratégica e recomendar que o relatório de impacto seja feito a partir do risco e não a partir da base legal. Com a ressalva de que essa interpretação minha aqui, nossa, que a gente está expondo, pode eventualmente não vingar. Mas um dos fatores que eu acho que eu me apoio muito para defender que ela irá vingar é justamente o slide seguinte, Paulo, que a gente comenta um pouco da opinião do próprio legislador, né? O próprio Orlando Silva, quando ele foi lá, escreveu a lei, não foi só ele que escreveu a lei, né? Mas ele relatou a lei lá na Câmara dos Deputados, né, o projeto de lei. Ele falou que a elaboração de um relatório de impacto, né, claro que é incentivada, é uma boa prática, mas essa é uma decisão do agente de tratamento, não é uma imposição da burocracia. Então, o que o Rolando Silva está falando aqui é a lei não impõe que determinadas bases legais, determinadas atividades assim, obrigatoriamente atraiam o relatório de impacto. A lei traz esse instrumento para você, como boa prática, como empresa, falar, bom, agora é o caso de eu aplicar esse instrumento que está previsto na LGPD. Mas quem vai fazer essa avaliação é você mesmo, não é o legítimo interesse que você usa, não é alguma redação da lei que te obriga necessariamente a fazer esse relatório de impacto à proteção de dados. Enfim, o próprio Orlando Silva falou, eu não quero transformar, eu como legislador, eu não quero transformar essa lei numa imposição burocrática. Né? Eu não quero que essa atividade de relatório de impacto seja uma imposição burocrática. Enfim, quem comprou a nossa tese aqui, a nossa teoria, agradeceria se vocês propagassem esse entendimento, porque eu realmente acho que ele é o mais razoável. Quem não entende, quem não concorda com a gente, também respeito. Tem outros entendimentos, tem outros professores aí, doutrinadores, especialistas que vão por outro lado aí. Basicamente, aqui é que nem McDonald's, né? Você vai escolher aí algum menu que vai te apetecer, você vai se afiliar, se apropriar daquele entendimento e propagar ele por aí. Esse é o nosso entendimento aqui. Eu entendo, né, modéstia à parte, que ele é dos mais razoáveis aqui e dos mais inteligentes nesse sentido de não transformar a lei em algo burocrático, algo binário, algo que não faz sentido do ponto de vista de proteção ao titular. Né? O que faz sentido a proteção do titular é você mitigar o risco alto. E aí entra o relatório de impacto como um desses instrumentos, né? Uma dessas ferramentas para você reduzir esses riscos aos titulares. Paulo, sei que eu dei alguns outros spoilers, mas te devolvo a palavra aí para a gente avançar aqui, para você continuar conduzindo aqui o nosso enredo de uma forma brilhante como você vinha fazendo. Opa, obrigado. Gostei que teve até merchan aí no meio. Não sei se a empresa está te pagando alguma coisa, depois você divide comigo. Mas vamos lá. Cara, você acabou, como sempre, Luiz, até antecipando uma discussão que eu tinha projetado aqui para o futuro, mas não tem problema, quando chega lá a gente amarra, porque inicialmente a ideia era a gente tratar só daquela ideia de, pô, o relatório é antes ou depois, mas de todo modo você também respondeu, concordo contigo, o relatório, a princípio, ele deveria ser elaborado aí anteriormente à atividade, né, uma vez que a ideia ali, pelo princípio da prevenção, exatamente o que a gente já colocou, mesma opinião aqui, né, já manifestada também pelo European Data Protection Supervisor, ou mesmo o Working Party 29, que depois a gente vai comentar.
mas justamente essa não é talvez a discussão mais interessante. Aí, aqui a outra discussão que você antecipou, e exatamente, eu queria complementar, né, porque olhando para esses dois artigos, além da questão que você trouxe, né, do legítimo interesse atrair ou não automaticamente a necessidade de elaboração do relatório, há também quem interprete aí pelo 38, né, de que pela mera menção ali, de inclusive de dados sensíveis, que também essa seria uma circunstância aí que automaticamente atrairia a obrigação da elaboração do relatório de impacto. Acho que aqui até tem um sentido um pouco maior, né? Uma vez que, de fato, quando você trata dados sensíveis, em tese, o titular de dados ele está mais exposto, né, a riscos, porque ali estão as informações mais valiosas, né, do ponto de vista de privacidade. Mas acho que a conclusão tem de ser a mesma, né? Acho que isso depende de um critério interno aí da empresa, né? E a depender do seu próprio apetite de risco e etc. Porque no fundo essa é a conclusão, né? Até aqui uma brincadeira com aquilo que você trouxe, Luiz, tipo, o que atrai mais risco, né? Então você teria aqui o uso de dados de representante legal para pagamento de um terceiro pessoa jurídica. Como é uma pessoa jurídica, né, a gente não poderia aqui suscitar a execução de contrato para essa atividade, a gente teria que enquadrar essa atividade primeira em legítimo interesse, né? Enquanto que, por exemplo, o uso de medidores ali inteligentes, né, para análise de consumo de energia e etc., poderia estar dentro do bojo aí de uma execução de contrato, né, de um contrato de prestação de serviço de energia, ou de fornecimento de energia, melhor dizendo, e talvez fosse uma atividade de maior risco, né? Então, bases legais aí distintas e não necessariamente o legítimo interesse sendo aí a base legal nesses contextos que atrairia mais risco, né? Mas, enfim, pulando esse slide aqui, e é neste que eu queria chegar, finalmente, no fim do dia, né, é tudo accountability, né? Ou seja, o que orienta aí essa ideia de quando e como fazer aí o relatório de impacto acaba sendo aí o nosso princípio da responsabilização e prestação de contas, né, que está lá previsto na nossa lei no inciso 10º, né, do artigo 6º, ou no bom inglês aí, o princípio da accountability, né? Então, enfim, eu sei que, cara, me parece que você tem uma discussão aí engatilhada também, né, Luiz? Eu tenho. Relacionada ao teste de proporcionalidade, né? Acho que vale a pena comentar aí nesse contexto também. Vai lá. Cara, nessas nossas andanças da LGPD, o que eu observo é que, de novo, né, o pessoal procura uma interpretação preto no branco, né? Mas assim, é uma lei, é direito, né? Humanas, a gente dificilmente vai conseguir trazer isso para a matemática aqui, né? Então, a gente tem esse desafio aqui na prática de tentar esmiuçar o que talvez não seja tão simples. Então, a gente discutiu muito até agora, né, a questão de preciso ou não fazer o relatório de impacto quando o legítimo interesse é a base legal e etc. E outra discussão interessante que a gente tem é a questão do teste de legítimo interesse, né? Luiz, beleza. Na sua opinião, então, a gente não precisa obrigatoriamente fazer um relatório de impacto só pelo fato da base legal ser o legítimo interesse. Mas a gente precisa fazer um LIA, né? Um assessment, né? Uma avaliação de legítimo interesse. De novo, né? Tem doutrinadoras que vão dizer que sim, que o LIA é quase que uma obrigação legal, né? Por exemplo, eu já conversei muito com o Bruno Bioni sobre isso, né? Temos opiniões divergentes também em relação a isso. O Bruno, ele defende, assim, a ferro e fogo a existência do LIA, a importância do LIA e etc., né? E eu, por outro lado, acho que o Paulo também concorda, pelo tanto que a gente já conversou sobre isso, eu acho que o LIA está mais distante ainda da realidade brasileira do que você fazer relatório de impacto para cada uso de base legal do legítimo interesse. Né? Por quê? O LIA ele não é mencionado na nossa lei em momento algum, né? A lei não fala que você precisa fazer um teste de proporcionalidade, etc., como o GDPR sugere que você faça, tanto nas considerandas como na própria redação do texto duro mesmo da lei, e mais do que isso, né, as autoridades europeias criaram o LIA, né, elas criaram esse template, essa ferramenta chamada LIA, para você avaliar essa aplicabilidade ou não do legítimo interesse. Então, qual que é a minha opinião em relação ao LIA?
Eu acho que é uma ferramenta, um truque aí muito bom para no dia a dia. Você está em dúvida, você fala, putz, Luiz, eu não sei se essa atividade se encaixa em legítimo interesse. Eu já peguei parecer de outro escritório, falaram que sim, o jurídico interno falou que não, eu entendo que talvez, enfim, não sei, não tenho claro. Faça um LIA, né? Use esse instrumento para ver se naquele contexto o legítimo interesse se aplica. Mas, na minha opinião, no meu entendimento, na minha recomendação, não saia fazendo um monte de LIA só pelo fato de você estar usando LI, né? No legítimo interesse, porque senão, de novo, você está transformando o teu trabalho aqui do profissional de privacidade, num papel, num monte de papel, um monte de churrada. E accountability, esse ponto que o Paulo comentou, não é só, claro, que a forma mais fácil, mais tranquila e mais consagrada de você gerar accountability, o que é accountability, né? É o dever de prestação de contas, é mostrar que você está fazendo bem feito, basicamente. A forma mais tranquila de você fazer isso é com um documento, com uma política, com um relatório de impacto, com um LIA e etc. Mas, assim, o accountability não tem forma definida, né? Então, vamos supor, a gente fez uma reunião lá na nossa empresa, a gente discutiu 2 horas lá, fez um call, fez uma vídeo para discutir se aquele processo enquadrava ou não legítimo interesse, né? Analisamos os riscos, analisamos a probabilidade daquilo ser legítimo interesse, não sei, etc. Bom, já não temos elementos de accountability, se tiver uma ata daquela reunião mostrando quais foram os entendimentos exibidos, né, os entendimentos discutidos e a nossa conclusão, isso também é accountability, né? Então não precisa ser um negócio bitolado do tipo, pô, bateu o legítimo interesse, precisa fazer necessariamente um LIA. Tem muita empresa fazendo isso, claro que não é necessariamente ruim. Ah, Luiz, então não estou cumprindo a lei? Não, talvez você esteja até fazendo mais aí, burocratizando mais do que a lei exigiu que você burocratizasse. Mas não necessariamente isso é ruim do ponto de vista jurídico. O ponto só é que talvez você não esteja aí sendo tão eficiente na tua gestão de tempo e gestão de recursos. Por quê? Os recursos são limitados, pessoal. Se eu estou olhando para o relatório de impacto, para o LIA, para o legítimo interesse, eu talvez não esteja olhando lá para a base legal de prevenção à fraude. Talvez eu não esteja olhando com tanto carinho para a base legal de proteção ao crédito, para o exercício regular de direitos. Talvez, enquanto a gente está aqui discutindo, 2 horas, se faz ou não o LIA, o relatório de impacto, lá na ponta tem um RH contratando uma ferramenta de recrutamento baseada em inteligência artificial, que vai ranquear a pessoa pela localidade, vai ranquear a pessoa pela raça, pela condição social e etc. E aí vai gerar um risco muito alto para a nossa organização. Então, vamos focar, de fato, acho que a curva na régua de corte aqui para a adequação LGPD precisa ser o risco. É a forma mais inteligente de a gente trabalhar nessa lei. Não é necessariamente o texto duro da lei, até porque ele não está totalmente interpretado ainda vai vir guideline de NPD, que pode até mudar, 30% da nossa aula pode ser alterada depois pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, esperamos que não, porque o nosso entendimento ele vem muito da Europa e a autoridade, até conversando com a gente, já conversou várias vezes com os diretores da autoridade, e o consenso é que eles estão olhando, estudando para a Europa, para daí dar as opiniões deles, né? Então, tudo indica que a gente vai, sim, de uma certa forma, tropicalizar os entendimentos, a nossa autoridade também vai tropicalizar os entendimentos das autoridades europeias, e mesmo lá na Europa, né, essa questão do LIA, da avaliação de legítimo interesse, do assessment aí de legítimo interesse, a ICO, por exemplo, é muito clara ao falar que o LIA não é e não pode ser interpretado como obrigação legal, né? Então, se amanhã bate a fiscalização na minha porta e falar, cadê seu LIA? E eu falo que eu não tenho LIA, eu não posso ser multado pelo simples fato de não ter o LIA, né? A mesma coisa a gente defende para o relatório de impacto. Se amanhã bate a NPD na minha porta e fala, cadê seu relatório de impacto? E ela não me dá um prazo, né? Fala, não, você tinha que já ter feito isso, etc. E esse relatório já precisava existir. Eu entendo que isso não deveria, não poderia acontecer, porque não é uma obrigação legal expressa você fazer relatório de impacto antecipadamente, até pelo que Orlando Silva falou lá no relatório dele, né? Então, o que eu entendo? O que pode ser complicado para você é, puta, você tem lá um processo de alto risco e você não fez nada com aquele processo. Né? Você contratou uma ferramenta de predição de consumo, de comportamento dos colaboradores com base em raça, com base em preferência religiosa, sexual, etc. E você não fez nenhuma análise de impacto em relação a aí sim, mas não o fato de você não ter o template lá, o documento, mas o fato de você não ter olhado para isso como você deveria. Isso sim, ao meu ver, é o que vai chamar a tua responsabilidade, é o que pode gerar uma sanção grave, uma sanção alta, aí, de risco alto para a empresa, né? É justamente você não ter tido uma governança para olhar, né, para concentrar os seus esforços naquilo que é alto risco para a organização. E aqui fica a minha crítica em relação a como a gente adequou, e aí até fazendo minha culpa, né, porque lá em 2017, 2018 também entrei nessa e talvez tenha sido um dos precursores aí em disseminar o modo como a gente adequava a LGPD aqui no Brasil, o modo como a gente adequava, fazia os projetos de adequação, ainda faz em muitos casos, não é um modo inteligente.
não é um modo qualitativo, é um modo quantitativo, né? Tanto que a gente fica preocupado em saber se está tudo mapeadinho lá no detalhe, não, porque tá, não sei o quê. E a gente não está olhando para o risco, né? Na verdade, naquele mapeamento, naquela planilha, naquelas entrevistas, de tudo que você ouviu, de tudo que você relatou, 1% importa para a privacidade, né? 1% importa para o risco alto aí para os titulares, que é o que a gente tem que mitigar. E às vezes aqui no 1% você não está olhando que você está discutindo, mas não estava mapeado lá a lista de aniversário das pessoas, meu Deus. Aí o cara de RH reclamou porque no mapeamento não estava lá a lista de aniversário. Beleza, é ideal que tenha tudo, é ideal que você vai fazer um relatório, um registro de operação de tratamento, é ideal que todas as operações de tratamento estejam lá, sim, mas é uma utopia você achar que você vai mapear a empresa inteira. Isso não existe, nem com tecnologia, nem sem tecnologia, nem com 10 mil consultores envolvidos. Isso aí, claro, você sempre vai estar alcançando o melhor possível, né? Mas é uma obrigação aí de melhores esforços, não uma obrigação de fim aí de você alcançar o mapeamento total e integral da sua empresa. Então, essa visão estratégica é o que guia aqui a nossa interpretação e é o que eu queria que ao final da nossa aula aqui, se você não lembrasse mais de nada, lembre pelo menos aqui que eu sou um cara que dá muito spoiler, né? Lembra que eu e o Paulo, a gente é tipo Chitãozinho e Chororó. E lembra também que accountability, que relatório de impacto, que tudo que a gente está falando aqui deve ser guiado, ao nosso ver, pelo risco, né? Essa acho que é a interpretação mais razoável da lei. Se não, cara, a gente vai burocratizar, fazer essa lei uma mera ferramenta da burocracia e acho que não foi esse o objetivo da lei, né? Até porque você acaba só arrematando aqui, você acaba esvaziando o objetivo da lei. Né? A lei não está preocupada se a empresa está usando LI ou não. A lei não está preocupada se você está coletando dado dessa ou daquela forma. A lei está preocupada com o risco para o titular dos dados. Então, se você parou lá, qual que é o passo a passo aqui que eu diria? A gente ter internamente uma matriz de risco, né? E claro, isso vai ser construído ao longo do tempo, não adianta, a empresa não pode de 0 a 100 em privacidade em 2 anos que seja aí, né, esse vacácio legis que a gente teve para implementar a lei, né? Nem chegou nem a ser um total de 2 anos. Mas, enfim, o que a gente pode aprender daqui? Né? O que a gente pode ver é que o risco vai guiar. Então, o que é o risco? Né? Eu vou ter que interpretar isso dentro de casa. Né? Eu vou ter que ter uma lista do que eu considero risco, uma matriz para calcular esse risco. Por quê? Se amanhã sai o Luiz da empresa, né? Amanhã me resolveu mudar a consultoria, não é mais Prado Vidigal, não é mais Luiz, ou se eu sou um profissional dentro de casa, né? Amanhã não estou mais lá, a avaliação de risco precisa se manter, ela precisa ser consistente na empresa, né? Porque a avaliação de risco é algo subjetivo, não tem muito como você esvaziar a subjetividade, né? O que é risco alto para você pode não ser risco alto para mim, né? E um exemplo disso, só para ficar mais claro no nosso dia a dia. Não parece, mas a gente faz avaliação de risco a cada segundo, né? A decisão se a gente vai mudar ou não de emprego, a decisão se a gente vai contratar ou não alguém, a decisão se a gente vai admitir ou não esse cliente como cliente na nossa carteira, se a gente é advogado, e até decisões mais simples e banais, né? Do tipo, vou atravessar a rua ou não. Essa é uma análise de risco clara que a gente faz todo dia no nosso subconsciente, né? Por exemplo, você talvez atravesse a rua fora da faixa, não deveria, né? Mas talvez você atravesse a rua fora da faixa se estiver vindo só uma bicicleta. Mas você não vai atravessar uma estrada, né? Pega a Dutra aí, a Bandeirantes, enfim, qualquer rodovia aí brasileira. Você não vai atravessar essa estrada de 6 faixas com um caminhão vindo a 200 por hora, né? Por quê? Porque você fez na sua cabeça uma análise de risco, uma probabilidade de impacto ali, né? E falou, bom, se esse caminhão bater em mim com a velocidade que ele está, etc., a probabilidade é muito grande e o impacto é a minha vida, né? Ao passo em que se a bicicleta bater em mim, beleza, é um incômodo, não vou gostar da bicicleta bater em mim, mas não vou morrer por causa disso, vou sofrer um arranhão. Então, consigo correr esse risco, né? Enfim, essa visão racional e inteligente que a gente deveria trazer para a LGPD aqui, ao meu ver, né? Mas, Paulo, já falei bastante aí, por favor, siga aqui com a nossa condução. Show, Luiz. Cara, eu fiquei pensando que rua que você tem atravessado aí, cara. Estamos em pandemia, você deveria ficar em casa. Espero que você tenha seguido aí os protocolos. Meramente hipotético e acadêmico. Eu, no máximo, bom. Atravesso o corredor da minha casa e desvio do cachorro ultimamente. Ou do Então... robozinho lá, aspirador de pó. Que, enfim, é uma temeridade também para quem trabalha com privacidade. Só um parênteses, né? Outro dia, e mexe, acontece comigo, né? Eu trabalho com o tempo, o pessoal fala, não, mas você usa relógio inteligente. Não, mas outro dia tinha galera muito brava que eu estava no Clubhouse, né? Pô, mas Clubhouse não é uma rede social aí que rouba dados, etc. Cara, se a gente entrar nessa paranoia aí, a gente tem que realmente viver na caverna. Claro que tem os abusos, que a gente pode ali combater e etc. Mas, enfim, só deixar esse momento aí de sossego para vocês. Se vocês estiverem no Clubhouse, não se desesperem por isso, eu também estou. Pode voltar, Paulo. Boa. Não, demorou, cara. Enquanto você falava, eu só
ficou aqui o registro, né, para eu mencionar, que acho que foi semana passada ou retrasada, né, a autoridade publicou, tá lá no site, né, que os servidores da NPD, eles concluíram lá uma capacitação, né, na Universidade de Maastricht. Então, acho que coisas como essas, né, eventos como esses mostram realmente que não tem como fugir, né, a gente acaba buscando doutrina onde a doutrina já existe. No caso aqui, para privacidade e proteção de dados, em se tratando de Brasil, a gente vai olhar para a Europa e acho que a autoridade também não vai desviar esse olhar. Enfim, isso soma com o que você falou aí, mas vamos seguir aqui. Bom, então, né, vamos olhar para a Europa rapidamente aí, pensar no GDPR, né, que foi a fonte inspiradora aí da LGPD e etc. Como é que é lá na Europa, né? O que difere aí GDPR e LGPD nesse quesito de relatório de impacto, né? Aqui, quando a gente olhou lá para o artigo 5º, né, que conceitua o relatório, ele não fala, ele difere do GDPR, porque aqui ele fala em risco, né? Risco às liberdades individuais e direitos e tal. E lá na Europa não, eles têm uma graduação desse risco, né? Lá eles falam que as situações que merecem aí um relatório de impacto são situações de alto risco, né? E aí eles trazem os critérios, ou o GDPR traz os critérios aí mais desenhados, né? Em 3 exemplos, lá no artigo 35, e depois também ficou a cargo ali das autoridades, né, de proteção de dados de cada Estado-membro, de publicarem as suas listas, né, com operações lá de tratamento de dados que atrairiam ou deveriam atrair a elaboração de relatório de impacto, né? Então, esse foi um dever aí que o GDPR impôs a essas autoridades, né? Acho que eles tinham um prazo de 1 ano para fazer isso e referenciar lá para o European Data Protection Board, né, essa lista. E também tinham a prerrogativa, né, isso não era obrigatório, mas era uma possibilidade, uma faculdade ali, de criar também as listas de atividades que não requerem relatório de impacto. Eu acho que, inclusive, essa é uma lista até mais útil do que a primeira, né? Porque a primeira ela acaba sendo genérica, eventualmente, evidentemente, porque você tem que trazer critérios macro, né, para não tirar do risco ali uma situação excepcional de risco. Então, às vezes, você não consegue fechar aquela situação, mas às vezes você consegue fechar uma situação que realmente não vai merecer um relatório de impacto. Então, é super interessante a gente olhar. Inclusive, a gente consegue ver um pouco disso que o Luiz comentou, né? A gente consegue ver autoridades europeias trazendo aí à mesa situações ou atividades do dia a dia que realmente são atividades que não vão merecer aí uma análise de risco tão minuciosa como é o relatório de impacto, né? E aí, bom, a gente tem lá a descrição, né, do conteúdo também, que é parecido aí com o nosso, né, com o nosso artigo 38. Então, aqui eu não faria aí uma grande, enfim, não desceria tanto aqui para fazer o comparativo, porque é razoavelmente equivalente. Bom, vamos olhar aqui para os exemplos do Working Party 29, né? Working Party 29, esse órgão consultivo que, na verdade, depois do GDPR acabou substituído lá pelo European Data Protection Board, mas, enfim, todas ou quase todas guidelines, orientações que ele vinha produzindo já anteriormente foram aí já recepcionadas também pelo seu sucessor, né? Então elas permanecem, muitas delas permanecem válidas, né? Foram homologadas. Essa é uma delas, né? Embora produzida aí antes do GDPR também acabou já atualizada nesse sentido. Na verdade, eu acho que aqui eu cometi um engano. Ela foi sim produzida já sob a égide aí do GDPR, então menos pior. Enfim, temos aqui 4 exemplos que a gente separou, né? Para realmente analisar se e quando, né, uma atividade mereceria aqui um relatório de impacto. Então, vamos olhar aí um a um, né? Bom, vamos lá. Essa primeira atividade, uma instituição que cria um banco de dados de classificação de crédito ou fraude em nível nacional, né? O que te parece aí? Eu não sei como é que a gente vai viabilizar aqui a participação. Acho que o pessoal pode mandar no chat aí, pessoal. O que vocês acham dessa primeira atividade? Só precisam responder aí sim ou não. Fariam ou não fariam um relatório de impacto aí? Uma instituição criando um banco de dados de classificação de crédito ou fraude em nível nacional. Vamos aguardar aí os inputs de vocês, sim ou não, pessoal? Ih, depende. Ah, foi você, Luiz. Tá bom, então. Tá explicado.
Claro, vai depender sim, pessoal, obviamente, mas vamos pensar aqui genericamente, né? Óbvio que detalhes sórdidos aí podem complementar essa questão, mas vamos lá. O pessoal está achando que não aqui. O pessoal, por enquanto, achando que não, e aí sabe como é, né? Quando uma pessoa se pronuncia, as outras normalmente vão seguindo o relator ali. Era para chutar totalmente, sem peso, pessoal, é só uma opinião aí, só para ver se vocês estão acordados. Mas, enfim, pessoal, obrigado aqui pela resposta. Temos 2 sims, 3 nãos, parece. Bom, pessoal, se a gente for ler a opinião lá do Working Party 29, talvez com um pouco mais de detalhe aqui do que eu trouxe, mas a resposta lá vai ser sim, tá? E é contraditório aqui, né? Eu botei o sim em vermelho e o não em verde, então fica meio estranho, vai dar bug na mente, mas entendam que, a princípio, sim, por quê? Né? A gente vai olhar depois para os critérios específicos aí do Working Party 29, né? Que ele desenha, que de fato atrairiam riscos aí para as atividades e fariam com que elas merecessem um relatório, mas aqui a gente tem uma atividade relevante em termos de extensão, né? Então a volumetria, vamos pensar se fosse o Brasil aqui, né? 220 milhões de pessoas, sei lá qual que é a última. Eu sou bem ruim nesses dados estatísticos e tudo, mas imagino que seja mais ou menos por aí a nossa população, né? Então imagina o quanto que não envolveria aí né? O tratamento poderia sim ou deveria ser considerado de larga escala aqui, né? E a gente vai ver exatamente que esse é um dos critérios que atrai aí a realização do relatório. Mas vamos lá, então, pessoal, vamos evoluir aqui para a segunda, né? Então seria aqui um site de comércio eletrônico, né, um e-commerce lá, que exibe anúncios de peças de carros antigos, né? Aqui é legal, por que a gente usou, né? Ou eles usaram, no caso, peças de carros antigos, né? A gente já pode começar a pensar no público, né? Será que é muita ou pouca gente que se interessa aí por esse item, carros antigos, né? Talvez não seja aí um item tão, enfim, tão que todo mundo seja ligado. Enfim, já dei spoiler aí, mas tudo bem. Envolvendo perfis limitados, né? Ou seja, realmente a extensão reduzida aí de titulares de dados envolvidos, a partir de visualizações ou compras a itens feitas no próprio site, né? Ou seja, eu não me valho aqui como e-commerce de dados aí, de repente, de parceiros, né? Ou de comportamento daqueles titulares em outros ambientes que não somente aqui o meu próprio site, né? Então, essa atividade aí, eu exibindo esses anúncios para, né, o meu público consumidor ali, será que aí eu deveria ou não deveria realizar? É claro, mais uma vez, faltam detalhes, né? Mas vamos pensar em tese aí mais uma vez. Se puderem responder sim e não aqui, a gente vai testando também as percepções aí de vocês. Vou aguardar aí os primeiros sims e nãos e a gente segue. Ó, já veio um não, não. Beleza. O pessoal está caminhando no não e eu já vou dar o spoiler até para equilibrar, né? Teve um sim ali, agora tem um não de fato. E acho que fica bem clara essa distinção, né? Entre uma e outra atividade ali. Realmente acho que o próprio senso comum nosso nos carrega aí para essas respostas que a gente deu. Vamos só finalizar esse exercício aqui com mais duas e aí a gente segue. Depois, obviamente, convido a todos a lerem aí né, a guideline aí do Working Party, que é super elucidativa aí nesse sentido. Mas vamos lá. Uma revista online, né, usando lista de e-mails para enviar resumo diário genérico para os seus assinantes, né? Ou seja, o conteúdo ali que os assinantes recebem não é um conteúdo personalizado, não tem um profiling por trás, né? Eu não preciso saber o que exatamente aqueles assinantes gostam ou não gostam, eu não formo nenhum tipo de perfil, simplesmente tem uma lista de e-mails ali, né, mando lá um conteúdo genérico que eu mando para todo mundo, né? E aí, o que vocês acham, pessoal? Sim ou não com relação ao relatório de impacto? Não, sim. Aí teve uma divergência. Outro sim, outro não também. Sei lá se eu me perdi. Ah, eu me perdi. Vários nãos. Tá bom. Beleza, pessoal. Acho que vocês mataram a charada aí. Também estou com vocês. Eu vou para o não. Acho que novamente aí a gente vê que
primeiro, não é uma atividade complexa, né, muito sofisticada e também bastante reduzida. É claro que você pode entrar no detalhe, mas como que obteve essa lista de e-mail, né? O quão rica é essa lista? É só o e-mail mesmo? Tem mais algum tipo de dado, etc. O quão volumosa, enfim, a gente pode sempre entrar e deve entrar nesse tipo de discussão, mas genericamente tratando aqui, acho que cheira a não, né? E é isso que a gente... e aí eu acabei liberando o spoiler aqui, pessoal, então não vou perguntar para vocês, eu cliquei acidentalmente, mas enfim, vamos lá, acho que essa aqui vocês matariam de todo modo sim, porque uma empresa monitorando sistematicamente a atividade de seus funcionários, né, incluindo monitoramento de estação de trabalho, navegação na internet, etc. Então, evidente que aqui você tendo essa atividade de monitoramento, né, ela tradicionalmente aí é uma atividade que é reconhecida como ameaçadora, assim, por falta de um melhor termo, né, no que diz respeito à privacidade. Obviamente, você está submetendo a pessoa ali, né, a uma verificação contínua, né, das suas atividades. Isso, evidentemente, merece um olhar mais apurado em relação ao como. É dizer que eu não posso fazer essa atividade? É evidente que não, né? A gente sabe que o poder ou não poder realizar essas atividades de tratamento de dados está muito mais ligado, né, ao atendimento dos princípios e a você encontrar ou não uma base legal ali para poder realizar a atividade. Mas, no mais, independente de você atender princípios e encontrar bases legais, algumas atividades vão merecer esse duplo fator, né, de preocupação, que é o relatório de impacto. Então, acho que isso está bastante claro, mas é sempre importante deixar expresso, né? Às vezes a gente fala, tem que fazer o relatório, a pessoa pensa, puxa, então é uma atividade que eu não deveria realizar, né? Na verdade, não. É o que você já superou, né? Você está olhando para o como, né? Como eu arquiteto aquela atividade a fim de continuamente, né, observar aí ou me manter em conformidade com relação à legislação. Bom, então aqui a gente começa a olhar para os critérios, né, que o Working Party 29 ele elegeu, e no fim foram os critérios que acabaram depois também aparecendo nas listas das autoridades europeias, né? Elas acabaram confirmando aí, como não podia ser diferente, né, que esses são os critérios que de fato atrairiam aí risco para a atividade. Então a gente vai passar um a um, né? O primeiro critério seria esse, né? O fato da atividade de tratamento de dados envolver aí avaliação ou scoring, né? Então por isso que eu fui claro ali num dos exemplos para dizer que não havia profiling, né? Não havia aí constituição ou avaliação de perfis, né? Customizados e personalizados aí das pessoas, justamente porque esse é um critério de risco, né? Então, sempre que você está graduando ali os titulares de dados, né, utilizando dados para efetivamente criar ali um ranqueamento, né, você efetivamente essa é uma atividade que atrai risco, né? Então, depois a gente vai olhar como que é a receita de bolo por trás, né, desses critérios, porque na verdade, já antecipando, né, segundo o Working Party, é a combinação de 2 ou mais critérios desses que definitivamente deveria atrair o relatório de impacto. E a utilização isolada de um deles deveria fazer com que você refletisse se deveria ou não realizar o relatório, mas não cabalmente realizar. Enfim, isso vai ficar muito mais também de acordo com os critérios próprios aí internos da organização. Mas, enfim, vamos lá. Então, após avaliação scoring, utilização de dados sensíveis, né? Lá na Europa eles também dão uma especial atenção aí para os registros criminais, né? Embora não sejam qualificados como dados sensíveis, né? Eles têm lá também um regime aí dedicado, né? Com mais cuidado. Aqui no Brasil, na LGPD a gente não tem isso especificamente, mas eu acho que é ideal que a gente também de alguma forma recepcione essa inteligência, né? Porque de fato você utilizar ali dados como, por exemplo, vamos pensar num processo, né, um background checking aqui, a gente sabe que algumas posições vão merecer, né, esse tipo de atividade, porque são posições ali de alta fidúcia, né, que requerem aí um alto nível de confiança das pessoas que a exercem e tudo mais, então a gente pode eventualmente realizar aí background checks nesse contexto, mas talvez para a privacidade seja sim uma atividade que mereça um olhar mais apurado aí, e a elaboração de um relatório de impacto nesse contexto seria bastante prudente, né? Bom, utilização de dados de crianças ou vulneráveis, né? E aí, quando a gente coloca esses vulneráveis, acho que é interessante a gente pensar que
atividades têm que ter por foco, né, esses titulares de dados, porque se você disser que toda e qualquer atividade que envolva uma criança ou um vulnerável merece um relatório, acho que você acaba tornando esse critério mais abrangente do que ele deveria ser, né? Então, eventualmente, eu acho que faz sentido você pensar aqui como uma atividade que tem por foco aí o tratamento de dados destes titulares aí especificados. Combinação de bases de dados, né? Então, por aqui você vai ter normalmente uma grande volumetria aí de dados a serem tratados, e também você pode ter um cenário, às vezes, difícil de você interpretar de onde, né, e a que título vieram aí esses dados. Então, às vezes, você usa algumas bases que, por exemplo, cujos dados foram coletados aí com base no consentimento, né? E sei lá, o consentimento original não previa o compartilhamento, ou de algum modo ele limitava essa condição, né? Enfim, ou mesmo até pela regra da LGPD, né? Uma vez que você teve ali um consentimento na entrada, normalmente você vai precisar de um consentimento também específico para o compartilhamento, com algumas exceções, mas enfim, essa regra geral. Então, naturalmente, aí esse é um dos critérios que também consta da lista. E só lembrando, né, pessoal, nada disso é LGPD, mas provavelmente a gente venha a ter alguma lista parecida aí pela nossa autoridade, pelo menos essa é a expectativa. Uso de novas tecnologias ou soluções inovadoras, né? O que é soluções inovadoras? Se você estiver utilizando uma tecnologia conhecida, mas para outra finalidade, né, inovadora ali, que você que de fato não era a finalidade original, pode ser também que você caia nesse critério. E aí a ideia aqui por trás desse critério é que, talvez, né, pelo fato da tecnologia ser nova, ou da aplicação da tecnologia ser nova, a gente não tenha, enquanto sociedade, maturidade suficiente para entender todos os riscos, né? Então, faz sentido que a gente seja mais diligente aí no emprego, né, dessas tecnologias e passe por um relatório de impacto. Essa que é a ideia aqui. Tratamento em larga escala, né, como a gente colocou, e aí, é claro, todos esses critérios, né, eles têm um grau de subjetividade, né? O que é tratamento em larga escala? Você precisa dessa definição, isso normalmente vai estar ali na sua régua própria e particular de risco, né? Claro que você tem alguns critérios aí mesmo na guideline do Working Party que você pode se pautar, mas eu acho que cada contexto é um contexto, né? E você precisa refletir aí sobre o que seria larga escala no seu contexto de atividade. O monitoramento sistemático, né? Também a gente já tratou disso lá em um dos exemplos que a gente trouxe, né, anteriormente, mas é justamente aquela condição, né, de você vigiar, né, o titular de dados. E aqui monitoramento, pessoal, tem até a câmera, né? Mas não é só imagem, né? Se você ali rastreia, né, as atividades, seja, sei lá, a localização, ou mesmo, enfim, naquele contexto, sei lá, eu tenho um colaborador que usa o Telegram e eu fico ali por trás da tela vendo o que ele efetivamente conversa e etc. Eu estou fazendo um monitoramento sistemático aí. Inclusive, a interpretação na Europa é bastante extensiva aí dessa ideia do que é um monitoramento sistemático, né? Então, a gente tem que ter cautela, e normalmente isso aqui a gente vai estar falando, ou tem uma incidência forte também no âmbito aí trabalhista, né? Bom, vamos seguir. Mais um critério: o tratamento automatizado com efeitos significativos, né? E aqui aquela ideia da decisão automatizada, né? Então, normalmente aqui esse com efeitos significativos, né, diz respeito a um tratamento automatizado que tenha por resultado, né, por exemplo, o condicionamento de um exercício de um direito, ou então a negação ou a aceitação de enfim, da entrada daquele titular num serviço, né, num contrato, enfim. Então, eu acho que é nesse contexto que a gente tem que pensar. Não é todo e qualquer tratamento automatizado, né, mas aquele que tem efeito significativo. Aqui a gente pode pensar, por exemplo, uma análise de crédito, né, automatizada aí, que no fim do dia acaba decidindo lá quem, né, tem direito a crédito e em que medida, né? Acho que esse, sem dúvida, seria aí um exemplo interessante para a gente pensar aqui nesse critério. E, por fim,
e aí quase que uma redundância aqui no que eu falei, né? Porque é o tratamento que impeça ou limite aí o exercício de direitos ou ingressos a contrato, né? Então, aí, independente dele ser automatizado ou não, né? O que interessa aqui é o resultado final desse tratamento. Então, se eu tenho aí um tratamento que no fim do dia acaba condicionando aí, né, a forma como aquele titular de dados ele vai ou não usufruir de um serviço, um produto, etc. Eu preciso ter claro, né, os riscos e as medidas, né, evidentemente, porque aqui acho que tem um aspecto até que não é regulatório, né, se eu eventualmente começo aí a negar esse tipo de acesso a serviços, enfim, ou então usufruir lá de contratos ou não, eu posso ter também um componente interessante de reclamações, né, relevantes de reclamações para atender também no plano consumerista, ou enfim, e evidentemente eu gostaria de ter testado aí essa minha atividade à minúcia antes de levá-la a efeito, né? Então, nesse sentido aí, acho que faz sentido esse ser um dos critérios. E aí a regrinha, né, aquela que eu coloquei, né, que o Working Party coloca aí, ele traz essa ideia de a combinação de 2 desses critérios, em tese, seria suficiente para atrair aí definitivamente a realização de um relatório de impacto, né? Mas sem prejuízo de você tendo qualquer uma dessas circunstâncias aí, considerar que é o caso de você fazer um relatório. Luiz, se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Eu estou trazendo aqui na tela alguns links aí, depois vocês vão receber o material e tudo mais, as listas aí das autoridades, né, em cumprimento lá ao que previa o GDPR, né, de que as autoridades deveriam montar suas listas aí de tratamentos que atraem ou não relatórios de impacto. Vocês podem dar uma conferida, acho que até tem mais do que isso também, enfim, fui atrás daquelas que eu pude encontrar, mas enfim, vamos lá. Aqui referências, né? Referências aí de templates, né? A gente sempre pede, pô, dá um modelinho aí, um template, etc. Aqui a gente tem algumas, né? Então, tem da ICO, né? A autoridade britânica, que tem lá um modelão no Word, né? Pode ser adaptado aí à nossa realidade. E tem esse software interessante aí da CNIL, né? A autoridade francesa. É um software que, inclusive, ele está traduzido também para português de Portugal, mas funciona aqui para nós. E ele é legal, é bem bacana. Você pode baixar lá gratuitamente e utilizar, e até inclusive customizar, né? Modificar lá os campos que ele traz como padrão. E é super legal, acho que ele dá uma agilidade bacana aí na produção desses relatórios. Lembro também da ISO 31000, né, que trata de gestão de risco. Lá ela traz uma metodologia que, no fundo, não difere aí do que você faz num relatório de impacto, né? Você acaba ali passando pela descrição do contexto, né, analisando o escopo, etc., e avaliando riscos, que é o grande coração do relatório. Então, também a ISO 31000 é uma referência aí com relação a esse assunto. Outras referências aqui, né, a gente tem lá uma metodologia que foi recepcionada lá pelas autoridades da Alemanha, né? Lá eles têm algumas de proteção de dados, eles aceitaram, né? Recepcionaram aí essa SDM, né? Eu não sei falar esse nome em alemão, Standard Datenschutzmodell, enfim, vocês acho que entenderam aí. Muito bom. Repita, bom, por né? favor. Muito bom. Muito bom. E aí a gente tem esse guia, para mim é um dos melhores. Esse guia aí também não sei falar espanhol, o Luiz sabe, se ele quiser se arriscar aí, porque eu vou acabar indo para o meu portunhol aqui, que vai ser mais vergonhoso que o meu alemês, é isso? Português com alemão, enfim. Mas de todo modo, acho que esse é um dos guias mais interessantes aí que temos sobre o assunto, né? Ele vai ponto a ponto e passo a passo aí de como elaborar um relatório, da autoridade espanhola. E aí, só desmembrando um pouquinho mais, né? Se a gente pegar lá o guia da ICO, né, autoridade britânica, ele traz o passo a passo, assim, de maneira macro, né? E depois a gente pode até explodir cada um desses itens, mas basicamente, né, vamos passar aqui rapidinho por esses 9 passos, muito rápido mesmo, o que compõe, né, a realização de um relatório de impacto. Então, primeiro, né, antes de mais nada, aquela ideia de você identificar a necessidade do relatório, né? Então, é interessante você ver que essas metodologias elas dão conta disso, né? De você, antes de mais nada, você
abre o relatório para dizer, putz, por que eu estou fazendo esse relatório? Pode ser até que naquele passo você se convença de que não é o caso de fazer o relatório, né? Então, acho que aqui você vai pôr a teste todas aquelas teorias que a gente comentou, né? Bom, estou fazendo porque a minha base legal é o legítimo interesse, né? E a lei lá, numa leitura mais fria, diz que eu tenho que fazer, ou então porque eu estou considerando algum dos critérios aqui da doutrina europeia, né? Ou então quando tivemos, porque a autoridade nacional estabeleceu como critério essa situação e é exatamente o que eu encontrei aqui na prática, enfim. Acho que aqui começa o exercício de accountability mesmo, né? Você deixa registrado, e já é um ponto de partida, imagina, sei lá, uma autoridade pega o seu relatório, ela já entende que não só você fez o relatório, mas você já fez a reflexão se deveria ou não fazer esse relatório, o que já mostra organização aí da sua parte. Enfim, aí você descreve, né, a atividade de tratamento, a ideia do contexto, né? Você traz à luz o contexto aqui, tem formas distintas de fazer isso, né? Você pode ter uma forma mais textual, em que você vai lá e explica, né, enfim, escreve ali como que a atividade acontece, até você ter uma forma de fato mais visual e você ter um mapeamento efetivo, né, que demonstre aí o fluxo, né, o ciclo de vida dos dados dentro daquela atividade. Isso talvez seja o estado da arte, né? Eu vejo muita gente batendo cabeça nisso, muita discussão nesse sentido, né? O relatório tem que ter o fluxo de dados assim visualmente. Na verdade, não deve, ou não tem obrigatoriamente que ter, né? Pela LGPD não tem mesmo, e mesmo no GDPR não obrigatoriamente tem, mas a gente deve pensar, eu acho que a gente tem que pensar na usabilidade daquele relatório, né? O relatório é um registro aí, tanto para sua organização, para eventualmente lá no futuro você voltar à atividade e retomar as reflexões que você fez, como também, obviamente, um cartão de visita aí para a autoridade, caso ela desconfie que uma autoridade, que uma atividade sua ou não, ou está ou não em conformidade com a lei. E aí acho que a forma mais clara que você puder fazer isso é a melhor, né? Então acho que é isso que tem que ser o fiel da balança ali. No passo 3, um ponto interessante aqui que a autoridade britânica coloca, né, novamente não é obrigação legal, mas é quase que um conselho lá do GDPR, né, é você considerar consultar os interessados ou os envolvidos ou as pessoas que vão ser afetadas por aquela atividade, né? Então até tem um exemplo lá que o pessoal trata que é assim, por exemplo, se eu estou de repente tratando dados dos meus empregados de uma forma inovadora, que eu não sei como vai repercutir ali naqueles empregados, eu posso, de repente, chamar um representante desses meus empregados para sentar à mesa e eu falar, meu amigo, tô querendo fazer isso, o que você acha, né? Isso é um pouco utópico, né, para a gente pensar. Eu não consigo ver na prática uma organização, pelo menos brasileira, seguindo para esse caminho, mas eventualmente, assim como a gente faz, né, teste de produto antes de lançar, para entender a expectativa ali do mercado consumidor e etc., talvez no futuro a gente tenha também uma coleta de amostra ali em termos de expectativa de privacidade, né? Talvez esse seja um mundo distante, mas esse é um dos passos aí que compõem essa metodologia que a ICO traz, né? Aí você analisa a necessidade e proporcionalidade daquele tratamento, né? Aqui quase que você está passando pelo princípio da necessidade, né? Uma análise dedicada aqui ao princípio da necessidade e adequação, né? Aqui no nosso caso, enfim, acho que vale você sempre testar os princípios, né? As suas atividades aí de maneira indiscriminada, não poderia ser diferente aqui no relatório também. Identificação e diagnóstico ali dos riscos, né? Esse é o coração do relatório ali no passo 5, para isso que ele serve, né? Tudo que você descreveu até agora, contexto, eventual percepção aí do envolvido, a questão dos princípios, é para você chegar nesse ponto de entender quais são os riscos, né? E aí, obviamente, do outro lado, no ponto 6, identificar quais são as medidas para mitigar aqueles riscos, né? Nem sempre a gente vai conseguir eliminar riscos, né? A vida, como o Luiz colocou, viver é comprar riscos, né? Acho que não poderia ser diferente aqui no tratamento de dados e obviamente, o nosso dever vai ser diligente, né? Primeiro identificar o risco e depois estruturar as medidas que são factíveis à luz de todo o contexto, próprio investimento e tudo mais, todas as condições do negócio,
para a gente né, se situar e identificar aí essas medidas cabíveis no caso a caso. Ali a aprovação, né, e o registro dos resultados finais, né, do relatório. Então, é possível que seja preciso, por exemplo, aprovar um plano de ação, né, já que a gente tem medidas, então a gente vai ter um mini cronograma ali de plano de ação para implementar aquelas medidas, né, eventualmente revisões aí desse plano e etc. A integração, obviamente, desse plano na operação, né, esse é um passo relevante, está até fora já do relatório, mas compõe essa roda, né, e por fim, a revisão contínua aí desse relatório, né, a boa prática sugere que você revise aí com uma periodicidade não definida pela lei, mas à luz das suas atividades, você vai entender o quanto você tem que cravar aí de janela, mas a ideia é que você volte, né? Não seja uma coisa que você engavete, nunca mais você olhe, deixe lá bonitinho guardado para a autoridade, até porque as suas atividades elas costumam ser mutáveis, né? Elas costumam sofrer ali alterações no dia a dia e é possível que o seu relatório ele de fato tenha de ser atualizado por uma circunstância fática, né? Uma mudança ali que ocorreu, então é uma boa prática a gente setar aí esse período. Bom, se a gente olhar, e aqui só a título de referência, não vou passar ponto a ponto, mas o quadrinho da autoridade espanhola, né? Ele traz aí quase que os mesmos passos de uma outra forma, né? O legal é que aqui no finzinho, isso é GDPR, tá, pessoal? Não é LGPD. Lá que rola, né? Quando você chega no fim, você aplica as medidas e você entende que o risco residual ele não é aceitável, você recorre à autoridade, né? Você consulta a autoridade e aí ela vai te ajudar a bater o martelo lá e dizer, putz, vale a pena, não vale a pena seguir, ou então tem esse outro caminho aqui. Isso aqui no Brasil, pessoal, novamente utópico, né? Tanto pelo tamanho da autoridade, quanto até no caso aqui não há, né, um direcionamento nesse sentido por parte da lei, mas ainda que a autoridade venha estabelecer alguma dinâmica assim de consulta, eu acho que dificilmente ela vai conseguir dar uma resposta aí condizente com o apetite da empresa, né, no lançamento aí das suas atividades. Então, acho que, inclusive eu estava vendo, né, na própria autoridade britânica lá, eles colocam que a autoridade vai responder, salvo engano, tá, pessoal, no mínimo em 6 semanas, né? Então eu fico pensando, pô, vou lançar um produto, eu tenho que ter tudo pronto para chegar e saber o risco residual e ainda mais 6 semanas para a autoridade olhar lá no caso da autoridade britânica e eventualmente eu ter aqui que fazer algum ajuste. Outra coisa que eu vejo, né, é uma resistência aqui em Brasil de confiar, né, na autoridade. Não que eles não sejam merecedores de confiança, acho que são e muito, mas aquela nossa cultura um pouco repressiva mesmo, né, de pensar que o regulador ele está lá para nos dar a paulada e em certa medida ele está mesmo, né, mas enfim, da gente pensar, putz, será que vale a pena eu abrir minha operação lá, os detalhes e tudo mais, e eventualmente eu escancarar aí uma porta que talvez a autoridade pense, puxa, se o cara está fazendo isso, eu quero ver mais o que ele faz, né, o que mais ele faz, e enfim, acho que esse é também um receio que as organizações acabam tendo, mas anyway, né, só para trazer essa curiosidade aí do GDPR. Bom, dito tudo isso, a gente tem aí um tempinho, né? E a gente preparou aqui um exercício prático. Eu queria até que a Renata me ajudasse. Eu sei que tem uma dinâmica de salas e etc. Então, eu não sei se a gente expõe agora o exercício e daí a gente explita as salas, como que a gente faz. E mesmo antes disso, desculpa, Renata, só um pouquinho antes de você falar. Antes disso, acho que é um momento legal também para a gente abrir para perguntas, né? Já que a gente terminou a parte expositiva da coisa, acho que a gente poderia abrir aí uns minutinhos para perguntas, talvez uns 10 minutinhos, e depois a gente retoma aqui direto para o nosso exercício. O que você acha? Então, eles voltam menos tímidos do que eles saem para os grupos. Então, de repente, a gente pode deixar as perguntas para a volta, tá que bom. aí está todo mundo mais livre. Eu não sei, mas Show. vocês mandam. Não. Então, vamos seguir essa sua sugestão. Mas me esclareça aqui. Eu exponho o exercício e aí a gente... Exponho o exercício e aí tá eu divido e vocês ficam circulando. Tá bom? Ótimo. Beleza. Tem
aqui, pessoal, tem um... Eu também circulo, né, Renata? Ok. Ótimo. Então eu vou contar a historinha, aí a gente tem um pré-exercício, que é aqui entre nós, e depois a gente tem o exercício que vai ser aí nas salas. Eu vou controlar o meu dedo aqui para eu não dar o spoiler. Se eu der, me derrubem aí, por favor. Bom, vamos lá, pessoal. O nosso exercício é o seguinte, tem uma historinha aqui bem curtinha. Né? Vamos pensar lá que a gente é uma empresa que está criando aí esse urso de pelúcia interativo, né? Qual que é a ideia desse produto? É um brinquedo, né, que ele é equipado com microfone, câmera e botões funcionais, né, que é liga, desliga, action, que ele faz, o ursinho começa a interagir, e reset lá quando dá um problema, quando o hacker, ele... né, piadas à parte, se vocês entenderam. Vamos lá. Como é que esse bichinho ele funciona, né? A gente conecta lá o Wi-Fi, né? Ele se comunica com um aplicativo mobile, né? Dedicado. Então tem lá um aplicativo no celular da criança ou do responsável e tal, que pode ser usado aí tanto no celular como no tablet, enfim. Bom, e aí o que esse brinquedo ele faz, né? Ele provê interatividade com a criança, então ele dialoga, né? Dá bom dia lá, responde pergunta, né? E ele tem tipo uma inteligência artificial, ele vai se enriquecendo lá com perguntas que foram feitas, vai criando um banco de dados maior e ele vai conseguindo dar respostas mais sofisticadas por meio ao longo do tempo, né? E aí essas respostas são em linguagem natural, né? Tem uma vozinha lá, e ele também, né? Ele tem aí o reconhecimento de voz também da criança. Ele permite que a criança se comunique online com os amigos e com os pais, né? Então a criança pode enviar a partir dele ali voice messages, mensagem de texto, fotos, etc. Então você vê que é um brinquedinho bem complexo. E ele serve, né, por fim, aí para vigilância da criança. Então o pai deixa lá no quarto para, né, ver se a criança está se comportando, se não tem nenhum risco, etc. Essa é a ideia do brinquedinho. Olha lá, falei para vocês do fluxo, né? Tem aqui o fluxo desenhado, só para vocês entenderem, esse é um exemplo que eu emprestei lá da autoridade francesa, tá? Depois tem o link até para vocês verificarem lá o exemplo na íntegra. Mas, enfim, tem aqui o fluxo aí que a gente retratou, né? Não se apeguem muito a isso, é só para mostrar lá uma forma visual de você, eventualmente, demonstrar ou trazer o ciclo de vida aí dos dados para o seu relatório. E aqui a gente tem um pré-exercício, tá, pessoal? Isso aqui é só para a gente aquecer os motores. Então, vamos pensar o seguinte, dentre os dados aí que o brinquedinho coleta, né, para você fazer o cadastro ali e tal no aplicativo, né, a gente pode pensar aí nos dados cadastrais, então nome completo, data de nascimento, e-mail, número de telefone, link com perfil de rede social, né, que você pluga ali, e aí qual que é a explicação do porquê da coleta desses dados, né? A gente aqui justifica a coleta desses dados como sendo informações necessárias aí para a criação de um perfil para você conseguir, né, usufruir aí do brinquedo, né? O que eu queria que a gente pensasse aqui brevemente antes da gente se dividir em grupo, né? Que tipo de técnicas aí de minimização que a gente poderia eventualmente, e aqui a gente não precisa ir longe, não é nada rebuscado, tá, pessoal? Vocês vão ver que as soluções são bem banais mesmo, obviamente não são soluções aí que vão dar conta de todos os riscos, mas só para a gente pensar, né? Olhando lá para a metodologia da ICO que a gente trouxe, tem aquele momento dedicado, né, de se olhar para a necessidade e proporcionalidade ali dos dados, né, e da atividade. Então, um exercício que a gente poderia fazer e deverá fazer em todos os relatórios é justamente pensar, né, e acho que é o primeiro ponto mesmo, a gente pensar, putz, como é que eu posso minimizar a coleta e o tratamento desses dados, né? Então, antes de eu falar de risco, né, esse é um passo que às vezes eu vejo sendo negligenciado aí nas análises do dia a dia, né? A área chega para nós e fala, olha, a gente coleta lá o nome completo, a data de nascimento, e-mail, etc e tal, e aí, quais são os riscos? Aí a gente começa a pensar em risco, vamos pensar aqui em transparência, vamos falar, ou quer dizer, a gente já vai para as medidas, né? Transparência, tem que ter uma cláusula contratual lá com o operador, tem que ter uma política, então, né, um aviso lá no seu site, etc e tal.
às vezes falta a gente dar o passinho atrás e falar, putz, mas precisa mesmo de todos esses dados? Ou se precisa, né? Será que a gente não consegue fazer mínimas modificações ali naqueles dados tratados para, de certo modo, já começar aqui a mitigação de risco, né? Sem efetivamente precisar chegar lá no fim do relatório para fazer isso, né? E só naquele momento, né? Então, enfim, pessoal, acho que ficou claro aqui como a gente tem quer dizer, eu gostaria de coletar aí, se possível, e vamos ver se o pessoal já está suficientemente extrovertido. Se alguém tivesse alguma sugestão, pessoal, vou aguardar aqui um minutinho para alguma sugestão no chat, como a gente poderia eventualmente minimizar aí essas informações que a gente coleta. Fiquem à vontade, não existe muito certo e errado, tá, pessoal? Passado esse um minutinho aqui, eu já parto para a resposta aqui prévia e a gente vai para o nosso exercício aí, divididos em salinhas, que acho que a gente vai conseguir explorar um pouco mais da opinião de cada um. Então vamos lá, pessoal, no chat vai ganhar um prêmio. Luiz, a gente pode sortear alguma coisa? Cara, tem que registrar na caixa. A gente dá o ursinho, o próprio ursinho. Tá, para quem tiver coragem de usar. Beleza. Então vamos lá, uma sugestão aí, pessoal, como minimizar aí os dados, e obviamente não é uma sugestão aqui excluir o dado, tá? Tipo, porque senão ia ser óbvio demais, e em tese esses dados são necessários ali, como a gente traçou, né? Então, sendo necessário, será que eu posso modificar alguma dessas informações e propiciar algum tipo de minimização? Vamos lá. O pessoal tá tímido, Luiz. Acho que você tem que voltar a fazer piadas aí que estavam muito interessantes. Cara, se depender das minhas piadas a essa hora da noite, o pessoal vai se assustar mais com as minhas piadas do que com o meu ursinho. Beleza, pessoal. Tô entendendo que vocês não estão querendo participar aí de maneira por escrito, né? Vamos guardar a participação de vocês, então. Vou falar. Olá! Alguém vai falar. Eu vergonha, porque toda vez que eu dou uma opinião, ela é totalmente o oposto do que deve ser. Então, eu acho que o pessoal deve estar meio assim, sabe? Com vergonha de dar uma opinião muito fora. Eu ainda estou perdida, então estou aqui ouvindo. Não é que a gente não quer, é que a gente está com vergonha. Não, maravilha, obrigado. Não se preocupem, normal. Acho que esse é até porque o exercício aqui talvez não esteja muito claro, tá, pessoal? Vocês estão sendo gentis aí comigo, falando que estão com vergonha. Na verdade, talvez ele não esteja muito claro aqui. Mas, de todo modo, pessoal, já vou direto para a resposta. A gente comenta aí brevemente essa respostinha e vamos seguir para... Aí, perfeito. Acho que vocês estão vendo aí. Então, pessoal, coisas muito banais aqui que a gente pode começar a pensar, né? Será que a gente precisa, por exemplo, do sobrenome aí, quando a gente fala no nome completo, né? Então, veja como, às vezes, a coisa é muito menos complexa do que a gente projeta, né? E, obviamente, que isso aqui, né, não é um advogado aí em cima de uma planilha que vai traçar essa medida, né? Você vai ter que voltar, obviamente, com o pessoal do produto e falar, e aí, meu amigo, será que a gente pode eliminar esse sobrenome? A gente precisa dessa informação? Não, putz, a gente precisa e tal, por uma questão assim, assado e tal. Beleza, vamos embora, vamos trocar. Acho que a ideia é essa mesmo, né? A lei, felizmente, ela não tem um cardápio aí exaustivo, como até o Luiz colocou, né? Ela é principiológica, né? Ou seja, a gente precisa debater com o pessoal da tecnologia, o pessoal do produto, né? E a gente aqui do nosso lado fazendo nosso papel. E aí, esse eu acho um outro, esse segundo eu acho eu acho legal esse conselho porque eu já vi ele aplicado na prática algumas vezes, né? Muitas vezes você não precisa ter exatamente ali a data de nascimento, né, para algumas demonstrações ou para verificação de algumas questões relacionadas à idade. Muitas vezes basta que você tenha o ano de nascimento, ou então o grupo, né, aquela história de 20 a 29 anos, enfim, eu não sei se é o caso aqui do nosso ursinho de pelúcia, né, mas muitas vezes, sei lá, eu estou fazendo uma pesquisa, cara, eu vou lá e pergunto a data de nascimento do Paulo, mas no fim do dia, o que eu vou fazer com aquela data de nascimento? Eu vou ver que ele nasceu no dia X do ano XX, e aí eu vou extrair depois ou inserir ele num grupo. O Paulo tem de 30 a 40 anos, né? Se era esse o ponto que eu queria chegar, por que eu já não
desde o começo eliminei essa informação, porque nesse trânsito, desde a coleta até a extração desse resultado, eu atraí risco para minha operação, risco que eu não deveria ter, não precisava ter se houver qualquer incidente envolvendo aqueles dados naquela perninha, né? Eu depois vou ter que explicar, pô, por que eu tinha a data precisa do aniversário, sendo que não conversava ali com o meu propósito, né? Então, a gente vê às vezes que, pô, a gente fica muito vidrado em, pô, criptografia, segmentação de base de dados, não sei o quê, soluções mirabológicas, é ótimo, mirabolantes, que obviamente também entram nesse quadro, né, de reflexões, mas às vezes questões muito mais simples e que qualquer um é capaz de pensar assim, de bate-pronto, podem ser também grandes trunfos para a gente eliminar alguns dos riscos, né? Então, enfim, essa foi só uma provocação, um aperitivo aí para o que vem a seguir. Luiz quer fazer alguma piada e zoar com a minha mirabológica? Porra. Vai lá. Enfim, eu não faço só piada não, tá, pessoal? Eu também sei alguma coisinha ou outra sobre o tema, mas vamos lá. Eu gosto muito desse exemplo aqui, de como ele foi construído, na verdade, da resposta que a gente projeta aqui, porque às vezes a gente acha que a declaração de GPD é muito complexo, ferramenta, como o Paulo falou, né, como o Paulo adiantou. Às vezes a gente até eu comento com pessoas de outras áreas, colegas, familiares que trabalham com o tema, eles acham que eu sou tipo cara da TI, negócio tipo, trabalho lá no CSI, lá com investigação, etc. Sim, tem essa parte, mas essa parte é 1% talvez do nosso dia a dia. O dia a dia, pessoal, é você realmente pensar como que aquela atividade, né, como aquele processo poderia acontecer de uma forma menos arriscada. E às vezes você eliminar um dado é um risco menor, né? Porque se eu tenho um dado dentro de casa, eu acabo tendo risco de exposição, de vazamento e etc, né? Então isso me lembra um exemplo prático. Uma vez eu estava conversando com um cliente, a gente fez esse exercício que a gente está fazendo com vocês, só que com base num projeto lá deles, né? E aí um projeto que envolvia, enfim, basicamente envolvia nome e endereço, né? Envolvia tratamento de endereço das pessoas, entre outros dados, inclusive. E aí no campo de endereço, a gente chegou à conclusão de que naquele processo, naquela atividade, não precisava ter o número do apartamento da pessoa, né? Porque era para calcular frete, custo, tempo de entrega e etc. Bom, para essa função eu não preciso do número da pessoa, né? Não preciso do número do apartamento. Outro exemplo também que a gente já teve, esse é comum, toda empresa tem, você passar dados aí de RH para um prestador de benefício, você pega lá o benefício de academia, de saúde, de qualquer outra coisa, e às vezes a primeira coisa que eles te pedem não, eu quero a base inteira de RH, né? E às vezes o benefício ele é opcional, às vezes não são todos os colaboradores que vão aderir àquele benefício, né? Em sendo opcional o benefício, faz sentido eu passar os dados só daqueles colaboradores que de fato querem aderir ao benefício, né? Isso é uma mitigação de risco já relevante, porque, beleza, da porta para dentro eu posso até tentar controlar meus dados, mas a partir do momento que eu compartilho esse dado com uma empresa, tem contrato? Tem, eu contratei uma empresa séria, sim, mas ainda assim eu perco, entre aspas, o controle, né, a ingerência que eu tenho sobre aquela informação. Claro que eu tenho contrato que amarra e etc., mas eu acabo perdendo na prática esse controle, essa ingerência. E aí a resposta nessa empresa específica que a gente tem a recomendação de, só passa os dados de quem efetivamente quer aderir ao benefício, não da base de RH inteira, de todos os colaboradores. O pessoal de RH falou, mas Luiz, isso aí vai dar muito trabalho. Pessoal, de fato vai dar um trabalho. É mais fácil passar liberar um acesso para a tua base de RH e o próprio fornecedor extrai os dados, né? Ele fica com acesso a tudo. Isso de fato dá menos trabalho do que você fazer um perfil, uma enquete, né? Usa um formulário eletrônico qualquer e pergunta, cara, fulana, você tem interesse em aderir a esse benefício? E aí você passa os dados só daquelas pessoas que de fato quiseram aderir ao benefício. Às vezes, à medida que vai dar algum trabalho, alguma fricção no que já existia antes, mas com certeza o risco que você está mitigando ao implementar essa medida justifica aquele esforço, né? Ainda mais nesse caso do formulário, do RH, não era nem algo que dependia de investimento de tecnologia nem nada. Você roda um formulário no Excel, você roda um formulário nas ferramentas eletrônicas que a empresa já tem, hoje já paga por isso. Então, realmente, eu acho que esse caso é bem interessante para a gente quebrar um pouco aquela estigma, né, de é muito difícil, eu sempre preciso de uma empresa de TI por trás e etc. Infelizmente, a maior parte do nosso trabalho não vai ser tão glamurosa como a gente projetava que ela fosse, né? Então, esse é um exemplo bem interessante que eu cito de como que a gente pode, com medidas muito simples,
mitigar parte substancial do risco. Mas não vou comentar mais, E o legal... agora vai para a parte de vocês. Diga, Paulo. Não, só finalizando, Luiz, e você bem breve também, e eu acho que o legal aqui para nós, né, profissionais aí de privacidade, né, não só advogados, mas muitos de nós advogados, é que a gente começa a colocar o nosso cérebro para pensar em prol do negócio, né? Então, o legal dessas discussões é que a gente começa a tentar viabilizar a atividade, né, e planejar ou analisar formas de projetar aquela atividade a ponto dela extrair e chegar no resultado que se pretende, mas também, né, viabilizar aí a maior proteção à privacidade. Então a gente deixa de ser o cara do não, né? A gente passa a ser o cara do sim. Então a gente começa a pensar, putz, como você poderia, e é super legal, né? Essa troca acho que é muito enriquecedora e eu vejo como as áreas de negócio recepcionam bem esse tipo de estratégia, né? De você não chegar falando, não, isso aqui não está de acordo com o princípio da necessidade, né? Você pensar lá, pô, a gente poderia eliminar o sobrenome, a gente poderia substituir a data por uma idade ou um grupo de idade e tal, e o pessoal vê sentido nisso, né? E às vezes até enfim, viabiliza lá com menos risco a atividade que é importante para o negócio. Enfim, dito isso, e chovendo no molhado aqui, vou passar para o nosso exercício. Vou clicar aqui muito sutilmente para não ter o erro. Espera lá. Beleza, pessoal. Aqui é só para a gente explorar. Não vamos olhar para isso agora, mas só para dizer que, né, medidas mitigadoras, aquilo que a gente estava dizendo, tem tantas medidas que mexem nos dados em si, como também que são aí ajustes nos processos, né, a criação de uma política, estabelecimento de uma cláusula. Isso não modifica os dados em si ou a forma de tratamento, mas cria balizas que também são úteis aí em termos de mitigação. Mas bom, qual que é o nosso exercício aqui, pessoal? Na ideia lá do ursinho, né, naquela história do ursinho e tudo mais, a gente poderia pensar uma infinidade de riscos, né, que estariam envolvidos lá. Aqui a gente isolou um risco específico, né, que seria o risco de um acesso indevido aos dados, né, ou seja, aqueles dados que o ursinho captura ali, tanto as imagens como a voz da criança, né, as mensagens, enfim, tudo aquilo, imagina que caísse em mãos erradas, né? Então esse é um dos riscos que num relatório de impacto a gente mediria. Pô, será que tem risco de acesso indevido aqui dos dados, né? E aí a gente traz ameaças aí dentro desses riscos, né? A gente divide ali, então, por exemplo, né, a consulta ou subtração de dados no servidor, sequestro da conta, né? A recuperação de um dispositivo descartado, né? Isso pode acontecer, o cara jogou o ursinho fora lá, no lixo, alguém foi lá e conseguiu, né, reaproveitar lá aquela memória, enfim, e acessar aqueles dados. Isso é algo que a gente tem que ter em mente aí quando descartamos nossos dispositivos, né, por exemplo. Bom, e quais os possíveis impactos, né? Então a gente faz esse brainstorming aqui, a gente colocou alguns ali, né? Discriminação, né, daqueles titulares envolvidos, ameaça, né? Amanhã começo a receber lá algum tipo de extorsão, né? Porque aquele malfeitor detém aí imagens ou dados, enfim, relevantes, perda de acesso aos serviços, né? A vítima pode passar a ser vítima também de esquemas como phishing, etc. Enfim, a gente só trouxe alguns desses para conceituar. E aí, qual que é a ideia, né? A gente tem que agora classificar esse risco em termos de probabilidade de impacto, né, os eixos que compõem aí uma matriz de risco. A gente já trouxe aqui um elemento mais subjetivo, né, que é a probabilidade. A gente colocou aqui 3 como significativa, né, de 1 a 4. Então, a probabilidade, vamos supor, né, porque ela depende muito ali de fatores concretos, né? Então, vamos supor que nesse caso a probabilidade ela é de nível 3 aí, ela é significativa. Eu queria que vocês avaliassem os impactos, né? Então a discussão nossa vai ser diante dos impactos, esses todos que a gente trouxe aí, discriminação, ameaça, perda, etc. Se a gente tivesse que avaliar esse tipo de impacto para o titular dos dados, será que a gente colocaria como relevante, limitado, significativo ou máximo, né? Essa primeira tarefa que vocês têm. E a segunda é pensar aí, fazer um brainstorming também de medidas
mitigadoras, né? Como é que a gente contém aí essas ameaças, né? É claro que em tese aqui também, né, pessoal, mas pensando aí como que a gente poderia ali evitar que esses dados sejam acessados aí por pessoas que não deveriam para fins escusos, né? Enfim. Então a gente é nesse sentido que a gente vai se dividir agora e depois eu trago a resposta. Como é que eu faço? Eu paro de projetar? É isso, Renata? Beleza. Tô no mudo. Desculpa, eu tô falando sozinha. Não tem problema. Posso dividir? Pode. Então tá bom. Sim, senão eu não consigo mudar. Eu que pergunto, como é que foi? Foi bem legal. Eu gostei do que eu ouvi. Eu achei massa também, mas podia ter mais tempo, mas foi legal. Porque realmente as ideias são muitas, né? E aí aqui a gente pode amarrar, acho que bacana, mas muito legal, pessoal. A gente abriu a porta aí das reflexões e agora para fechar vai ser difícil. Mas vamos lá. Eu vou só projetar minha tela aqui. Já estamos todos aqui, né? Legal. Sim. Só vou projetar minha tela então para a gente arrematar. Vou exibir a resposta que a gente planejou aqui, não necessariamente a resposta correta, né? Mas, enfim, acho que a gente viu muita coisa interessante ali dentro das discussões. E eu queria começar falando, né? Alguns já ouviram, até porque surgiu numa das salas, mas é só trazer uma curiosidade, né, pessoal? Esse caso ele é quase que baseado em fatos reais, né? A gente teve um caso aí de uma boneca, né, na Alemanha, ficou super famoso e tal, depois vocês pesquisem na internet, e o curioso, né, não sei se curioso, trágico, enfim, é que hoje essa boneca ela está em exposição no museu, né, lá na Inglaterra, porque de fato foi um caso emblemático aí em termos de privacidade e proteção de dados. Teve uma sala aí que alguém pontuou que não levaria esse produto para o mercado, né? Foi a medida mitigadora, foi não levar o produto para o mercado. E essa pessoa não está errada, né? Porque realmente esse é um produto que requer assim o máximo de organização para você fechar o seu cerquinho, porque realmente não estamos falando aqui de uma atividade banal, né? Enfim. E aí, pessoal, então vamos projetar aqui a resposta sem mais delongas. Eu não sei usar o PowerPoint, então tenho que passar pela apresentação inteira. Eu sei que tem um jeito de ir direto para o slide que eu quero, tá? Mas acho que eu vou ficar de aprender, juro, na próxima aula eu faço isso. Bom, então vamos lá, pessoal. Cheguei finalmente. O impacto, tá? Foi isso que eu ouvi na maioria das salas aí, concordo, acho que o impacto é máximo, né? A gente comentou, tratam-se aí de crianças, né, titulares vulneráveis, né, os dados ali são de extrema criticidade, né, você pensa que, imagina um ursinho desse 24 horas por 7 ali no quarto da criança, né, mapeando toda a rotina diária da casa e tudo mais, o que o acesso indevido a essas informações não poderia possibilitar. Enfim, e aqui algumas ideias, né, de medidas. Então, desde a minimização, né, que inclusive é algo que a gente explorou lá anteriormente, então nem vou me deter tanto aqui, mas o tempo de retenção é interessante, né? Imagina que, sei lá, cíclico, então de 30 em 30 dias todas aquelas imagens são apagadas ou sobrescritas aí, né? Então você tem um acervo, um arsenal menor de imagens que poderiam vazar e etc. Controle de acesso e auditoria de logs, isso eu acho interessante porque o nosso primeiro pensamento é pensar em hacker, né? Mas internamente na organização, será que o cara que presta o suporte, que vai consertar o ursinho lá que quebrou, ele precisa ter um acesso irrestrito, né, àquelas imagens em tempo real? Obviamente que não. Então a gente tem que pensar aí internamente também, esse é um dos grandes controles que a gente poderia colocar em place. Conscientização e supervisão de empregados, né? Então fazer com que o cara assuma, e acho que esse é o próximo, né? Ele assumir o dever de confidencialidade ali, você ter políticas internas que tratam do assunto. Então, aqui entram as medidas jurídicas, né? Que obviamente elas não contêm aí, elas não dão talvez total segurança, porque elas não limitam, mas elas, é óbvio, também servem para fins de accountability e certo efeito elas têm, né? A conscientização é bastante poderosa aí, já há uma série de estudos nesse sentido, né? Por fim, claro, você tem um planinho de resposta a incidentes, né? Bem estruturado e saber o que fazer se e quando aquelas informações caírem em mãos erradas, né? Isso é super relevante.
E, claro, criptografia, outras mídias de segurança, né? Eu nem fui exaustivo aqui, porque, obviamente, não é minha expertise e eu cometeria algum engano. E, claro, pessoal, essas são algumas medidas, né? A gente poderia pensar em inúmeras outras, só trouxemos aí a título exemplificativo, mas foi muito legal esse brainstorming que a gente pôde fazer aí. É muito legal saber que, pô, todo mundo, seja pelo conhecimento técnico ou pelo bom senso, né, consegue pensar em privacidade, porque privacidade é isso, é principiologia, é brainstorming, né? E foi muito legal aqui ter a oportunidade de fazer isso com vocês. Se vocês quiserem conhecer esse exemplo completo, né, tá lá num relatório de impacto modelo, né, que a CNIL, a autoridade francesa, liberou. Vocês podem depois conferir lá. Agradecemos, temos aqui alguns dos nossos projetos, né, desde a Capacitados até outras aí, iniciativas que a gente tem em paralelo. Fiquem à vontade para nos contatar por todos os nossos canais aí, depois o material vai para vocês. Só tenho mesmo a agradecer e abrir a palavra aí para os demais para considerações finais. Obrigado, pessoal, pelo convite, obrigado pela atenção de todos. Eu deixei no chat também um link para comprar um livro que a gente escreveu, eu e o Paulo, a gente aborda aspectos práticos mesmo da LGPD, né? Desde elaborar o relatório de impacto até outros temas, enfim, quem se interessou aí com as nossas visões, com as nossas teses e quiser explorar um pouco mais a fundo, tá aí o link também. Mas devolvo a palavra aí para a Renata, para os encerramentos, considerações finais, e agradeço todo mundo pela participação, foi bem legal a dinâmica dos grupos, e parabéns pelo engajamento de vocês também, né? Porque não é um tema fácil, não é um tema assim, do nosso dia a dia, né? A gente tem que sair um pouco do conforto do jurídico, ou quem é técnico, do conforto técnico, para fazer essa junção entre o técnico e o jurídico, mas eu acho que o resultado aqui foi muito proveitoso. Agradeço ao VPI pelo convite também, parabenizo a Renata e os demais pela condução aí do curso, e estamos à disposição. Luiz e Paulo, super obrigada, foi ótimo. Eu queria ver se alguém tem mais alguma pergunta, quer fazer algum comentário, eu ia até pedir para o Paulo para tirar a tela dele. Eu queria, Renata, antes de tirar a tela, eu queria pedir um favor para o Paulo. Paulo, volta no teu último, no teu slide anterior, por favor. Aí. Gente, talvez seja o conteúdo mais legal de proteção de dados que eu tenha visto, o Privacy Challenge. É super divertido, é super bacana. É um perfil no Instagram, eles têm convidados que trabalham na área e é um desafio, e é rápido, é curto, é legal, fica lá arquivado, vocês podem ver vários históricos. Eu lembro de um do Orlando Silva, que foi muito legal. Entre vários outros convidados, acho que trazer o Orlando Silva mostra como o projeto é sério, apesar de ser divertido. Então, quando vocês forem gastar tempo no Instagram, em vez de ficar só nos influenciadores, nos vídeos de comédia para dar risada, para dar uma desanuviada, passem no Privacy Challenge, que é muito, muito, muito legal. Obrigado, Pedro, pelas palavras e pelo apoio aí. Realmente é uma iniciativa que nos dá muito deleite ali, é bastante legal mesmo. Basicamente, pessoal, a gente recebe lá estudiosos aí do assunto e propomos lá algumas perguntinhas, né? Por isso a ideia do challenge, é um desafio lá e o pessoal responde, é super legal. Depois vocês confiram lá, tem uns videozinhos gravados. Pronto. Acho que é isso, Renata. Obrigado, Pedro. Então vamos lá, quem puder abrir a câmera e os áudios, para a gente dar nossa palma virtual, nosso abraço virtual, para mim agradecimento a vocês estarem aqui com a gente, foi ótimo. Muito obrigada. E, enfim, e é isso. Se ninguém tiver nenhuma consideração, pergunta, inquietude, a gente pode encerrar. Luiz Alberto, Kelly sempre tem alguma coisa a falar. Eu tô quieta hoje. Estou vendo, estou preocupada. Não. Eu sempre tenho alguma coisa para aprontar, né? Hoje eu tô de aniversário, então eu tô quietinha. Como é que é? Hoje eu tô de aniversário, então eu tô quietinha. Oh, parabéns, Kelly! Aniversário, felicidades! Kelly! Olha só que presente que eu tive, não é? Olha, muito bem, isso aí, essa parabéns. dupla é realmente implacável. Gente, então, muito obrigada, parabéns, Kelly. Obrigada, Paulo, Luiz. E eu acho que a gente pode encerrar, né, Pedro? Obrigado, gente. Nos vemos na quinta-feira. Na quinta-feira, com a aula do Felipe Fonteles sobre Data Mapping. Data Mapping.
Isso aí. Obrigado, pessoal. Um grande abraço para vocês. Boa noite. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Valeu. Até logo.